Hoje a gente está começando um novo projeto, que é o Pode Ser. Esse podcast está há muito tempo no meu coração, porque a proposta de todo esse projeto é mostrar para pessoas comuns, assim como eu e você, que a espiritualidade ela é acessível para todo mundo, que a gente não precisa estar em meios religiosos para estar desenvolvendo a nossa espiritualidade. Então, ao longo de todo esse projeto que vocês vão estar acompanhando aqui no canal do YouTube, eu quero compartilhar com vocês relatos de pessoas reais que passaram por experiências reais de desenvolvimento espiritual e que não necessariamente trabalham com a espiritualidade, mas são pessoas buscadoras da verdade, buscadoras de um sentido de vida, em conexão espiritual, entender o seu propósito, suas missões de vida, entender o que são os seus guias e mentores espirituais, o que é o seu anjo da guarda, como que atua, pessoas que tiveram conexões do nada, que tiveram inúmeros processos de despertar espiritual, de cada uma à sua forma. Tudo isso para te deixar confortável e consciente da importância de você se abrir para a espiritualidade, de você confiar em você mesma e ter fé numa fonte criadora que está aqui a todo tempo, mandando amor para a gente, mandando seus guias e mentores, que eu sempre digo que são ajudantes do Criador aqui, para que a gente possa ter elevar de consciência, para que esse processo de migração da nossa consciência planetária de terceira dimensão possa ir para a quinta dimensão de uma forma elevada, de uma forma harmônica. Muitas pessoas acreditam que a espiritualidade é uma jornada muito difícil, e através dessas entrevistas com as pessoas comuns, que eu conheço que assim são comuns, que eu falo no sentido de não trabalharem com espiritualidade, mas são pessoas extraordinárias. Elas vão estar compartilhando com vocês relatos que vão mostrar para vocês que a espiritualidade pode ser, sim, desenvolvida de uma forma leve, de uma forma gratificante, não que não tenha desafios, mas que a gente vai, à medida do autoconhecimento, aprendendo a se conectar com essa energia e se conectar com essa nova consciência. Então, para poder estrear o podcast de hoje, eu trouxe um convidado que, para mim, é uma pessoa muito importante, porque eu tive um processo da minha vida em onde eu parei de ser terapeuta justamente querendo fugir da espiritualidade. Eu trazia muito peso para o meu desenvolvimento espiritual, então eu me afastei de tudo, eu tentei trabalhar com dropshipping, gente, nada a ver assim com o trabalho que eu faço hoje, mas eu tentei ir para esse caminho do dropshipping, e eu conheci essa pessoa nessa jornada, e ela sempre me incentivando muito a voltar. E foi o meu primeiro cliente do retorno, porque antigamente era o trabalho como Camille Farias, depois que virou Camiterapia, e o meu primeiro cliente a ser atendido foi o Matheus, e eu quero, assim, poder mostrar para vocês a pessoa incrível que ele é, a jornada linda, porque inclusive a nossa conexão espiritual se deu por conta de um mentor intergaláctico que a gente teve ali conexões em comum. Então a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Então, olá, Matheus, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui. E aí, Se Cami? apresente aqui para a galera, me fala como você é, da onde você fala, quais são os seus objetivos na sua vida, no seu desenvolvimento espiritual. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Eu fiquei com o coração bem quente quando você falou, né? Porque de toda a conexão que a gente teve, mesmo a gente nunca se vendo na vida e se reencontrando através da viagem para o Rio, né? Sim. Então, eu fiquei bem feliz, nervoso um pouco, né? Porque eu nunca tinha falado assim Estamos todos muito, nervosos. falado muito sobre mim ao vivo, né? Mas eu tô nessa jornada aí, sempre me descobrindo, com você dando aquela força que sempre me deu, com a minha mãe também me dando um empurrãozinho a mais, como sempre. E aí eu tô aqui longe de você, do interior de São Paulo, bem longe. E daqui uns dias eu vou estar bem mais longe ainda. Mas eu tô aí nessa jornada, cada dia um desafio e seguindo forte, firme. Incrível. Eu separei algumas perguntas que eu quero trazer para você, até mesmo para as pessoas também poderem ir te conhecendo melhor, tá, Matheus? Então, a primeira pergunta que eu trago para você é como era a sua vida antes de iniciar esse processo de despertar espiritual? Você se via como alguém conectado ou isso era algo distante para você? Como que era o Matheus antes do despertar? Eu já senti uma sensibilidade, assim, em algo, em fazer uma leitura energética, ou sentir, sabe? Mas eu nunca consegui, assim, muito, era mais superficial, porque eu era muito novo, né? Então, assim, como minha família sempre foi espiritualizada, né? Principalmente minha mãe, então eu carrego muito isso dela, né? Então, a gente tinha uma base, a gente sempre teve uma base espírita, né? Então,
eu sempre tive conexão, assim, desde pequenininho, tanto meu pai, porque meus pais são separados, né? Mas quando eles eram juntos, assim, a gente sempre participava. Ahn, Fundou até um centro espírita na minha cidade, aqui do interior. Eles ajudaram a fundar, né, e tal, fizeram parte colaboraram lá e tal. Então, eu sempre fui conectado, mas como eu era novo, eu não sabia fazer a leitura ainda, né? Mas eu tinha aquela base. Então, eu sentia muito as pessoas, às vezes até me sobrecarregava, assim, sem perceber, sabe? Às vezes a pessoa estava mal, eu trocava um papo ali, carregava aquilo para mim, depois a minha mãe explicava, né? Ó, não, você tá carregado assim, assim, assado, vou te dar um passe aqui. Mas assim, ao longo da minha adolescência, eu fui meio que clareando ali, conseguindo lidar com aquilo e, e cada dia ali, lapidando, né? Porque é uma lapidação, senão Sim, perde tudo o controle, constância. senão perde o controle. Mas foi mais ou menos assim, desde pequenininho, eu já tive essa conexão, né? Tanto com a minha família, quanto com o network que a minha família tinha. E, e eu fui sentindo ali, me adaptando, ah, trazendo, tentando levar isso para as pessoas de um jeito, sei lá, eu tentava traduzir, às vezes, as coisas que eu sentia para a pessoa de uma forma que ela iria entender. E aí isso acabava ajudando também, né? E me ajudando. Então, assim eu Mas essa ajuda que você trazia, ela era tipo de um aconselhamento ou era uma tradução do que você estava sentindo em relação a ela? os dois, eu acho que eu conseguindo fazer a leitura da pessoa, eu já conseguia, sabe, devolver para ela ali alguma palavra de conforto, mas é, inconscientemente eu já conseguia fazer uma leitura assim, tentando falar para ela da forma que ela iria entender, sabe? Então eu tentava traduzir mais ou menos assim, né? Pode Uhum. falar. Só que eu não tinha consciência disso. Depois eu fui percebendo as minhas atitudes e fui conseguindo fazer uma leitura minha ali, né? Que eu já Sim. conseguia dançar ali com, com as coisas que aconteciam, né? Sim. E com a ajuda da minha mãe, eu fui também saber me filtrar e fazer toda essa. Não sobrecarregar eu também, né? Sim, mas essa jornada que você viveu, você tinha quantos anos? Ixi, era pequenininho. Eu comecei pequenininho, né? Mas lá para meus 14, 15 anos eu já tava assim, tava naquela loucura da adolescência. Aí eu já tinha arrumado uma namorada também, que foi minha primeira namorada. Nossa. E foi uma jornada também, porque assim, ela não tinha conexão assim tão profunda com a espiritualidade, a família dela já era mais religiosa, então eu sempre via com esses papos malucos, né, de tá vendo aquela galáxia assim assado, tá vendo essa energia aqui, aqui, ali, mas aos poucos assim, ela foi entrando nela, ela foi vendo que fazia sentido, que ela tinha algo dentro dela que ela conseguiria também, sabe, expandir, então é claro, assim, com uma visão hoje em dia, né? Mas naquela época era um pouco mais complicado. Então, às vezes eu queria demonstrar algo que eu não conseguia explicar. E ainda mais que nesse primeiro namoro, eu sentia muito, assim, algo, eu não sei se era alguma energia ali que tentava, assim, às vezes distanciar a gente. Então eu falava assim, ó, acho que tem alguma energia aqui tentando manipular a gente. Vamos fazer assim, assim, assado, vamos fazer uma prece, vamos se equilibrar e tal. Então eu tentava jogar isso ali pro meio do relacionamento também, né? Mesmo sendo novo, mas assim, eu tentava equilibrar, né? E ela foi assim, hoje em dia, assim, ela se conecta, ela expandiu dentro dela, assim, é Incrível. muito massa. Mas na época, como a gente era novo também, a gente foi, né, cobrindo ali. Eu fui Então você implementando. ajudou ela no processo de despertar dela. Também, sem, assim, inconscientemente, né? Eu levava pra minha vida e acabei levando pra dela também. Aí você ali também trouxe muito essa palavra de você trazer essa energia de equilíbrio. Você sabia algum tipo de técnica para trazer esse equilíbrio ou era algo que você intencionava? Como que era? Na época, assim, como eu tava bastante ligado com o espiritismo, então eu usava meio que as técnicas que eu aprendia lá, né? E o que eu aprendi com a minha mãe também. Então, eu sempre ali procurava me concentrar, num lugarzinho quietinho, né? Quando eu estava muito ali confuso ou Sim, sobrecarregado, e aí eu procurava sempre a presença do meu anjo da guarda, do Preto Velho, do pessoal ali que fazia parte da âncora do centro espírita ali também. Então, como eu tinha uma conexão com eles, porque
Depois eu posso até contar, né? Agora deu uma Como? saída. Já vai contando, se quiser. Porque assim, uma vez, na época de adolescência, assim, você vai experimentando a vida, né? E vai se descobrindo. Então, chegou uma época que eu tava, assim, com umas amizades que ali não tava muito legal. E eu ficava muito sobrecarregado. E eu acabei entrando num looping ali que eu não enxergava muito, assim, as consequências dos meus atos e tal. E sorte que eu tenho, assim, minha mãe que me ancora bastante, né? Então, ela sempre puxando o orelha, ó, Matheus, não tá legal isso, não tá legal aquilo. E teve um dia que eu fiquei, assim, muito sobrecarregado. E falei, não, a partir de agora eu tenho que filtrar, assim, as minhas atitudes, as minhas amizades, principalmente. E esse preto velho que fazia a âncora desse centro, ele era muito, assim, presente nas preces da minha mãe, né, lá do centro que a gente ia. E nesse dia eu quis conversar com o presidente da casa lá, né? A gente era muito amigo, né? Desde pequenininho, como a gente tinha uma consideração muito grande. Aí, né, é o senhor Luiz. Eu falei, senhor Luiz, preciso conversar com o senhor, preciso fazer uma limpeza aqui e bater o martelo para, né, eu ser uma pessoa nova daqui para frente. E aí eu fui até a casa dele lá e tal, né? Minha mãe me deixou lá, uma manhãzinha, acho que era fim de semana, assim. E sentei na poltrona lá, na casa dele, assim, eu lembro de uns flashes porque foi tão intenso, porque foi a primeira vez, assim, que eu senti a presença ali de uma consciência bem forte, sabe? Então, sentei lá na casa dele, e aí ele falou assim, Matheus, você tá carregado mesmo e tal. E eu, como eu era novo, então, assim, eu queria ver pra crer, né? Eu tinha essa coisa na minha Sim. cabeça, né? Eu sentia, mas eu não me satisfazia. E aí, naquele dia, tipo, eu sentei na poltrona lá com ele, né? E ele foi fazendo uma prece ali pra mim, me dando passe, e foi fazendo alguns gestos, né? De assim, com a mão. E ali eu senti que era o Preto Velho. E realmente era. Ele me falou que era, né? E a Nossa, partir daquele dia, o Preto Velho, assim, vem na minha vida, nas preces, todo dia. adorei as E, aulas, inclusive. e naquele dia eu sentia assim, uma energia de pureza, uma energia assim, muito, muito, muito forte e pura. E não sei, algo dentro do meu coração eu senti assim, que, ó, eu tô depositando um pouquinho disso em você, para você acreditar. E sempre que você estimular isso, essa energia, tipo assim, vai pulsar e você vai conseguir se conectar. É algo que eu senti, assim, ele não falou. Eu senti no coração, né? Então eu Sentiu assim sentia. no coração ou chegou aquela vozinha na cabeça? Porque muitas pessoas não conseguem identificar o processo telepático. Aí tem gente que realmente recebe essa comunicação pelo coração, mas tem gente que chega com uma informação, tipo, dentro da cabeça, como se fosse Aham. uma voz parecida com a sua, mas você sabe que não é você. Como É, foi essa? mais ou menos isso, assim, eu senti algo assim muito forte, tipo assim, acredito, tipo assim, tudo isso que você tá pensando e passando, acredita que é verdade, né? Não Uhum, precisa ver para crer e tal. exato. Então, na hora veio assim, ó, confia, a gente tá aqui com você. E, eu lembro, assim, das palavras, assim, que aquilo era uma sementinha, vamos supor, né? Eles me deixaram sentir aquela presença, parece que foi uma gratidão imensa sentir aquela presença. E a partir daquilo, se eu continuasse, assim, com o mesmo propósito, com aquela mesma intensidade ali, querendo mudança, querendo fazer, né, o bem para minha vida e para a vida das pessoas, eu poderia ir criando, co-criando aquela energia que eles me deram um pouquinho Multiplicando, ali, né? né? Multiplicando, sabe? Uhum. Então, essa foi a primeira vez, assim, que eu senti algo bem forte, sabe? E foi numa época que eu tava, assim, na minha adolescência, sabia o que eu queria da vida, e tava naquela confusão, né? E, e aquilo me deu um baque, assim, né? Eu falei, pô, existe realmente algo e eu tô aqui, né? Incrível. Muito interessante você falar da conexão com o Preto Velho, que ontem eu não estava entendendo direito. É que essa casa tava só, eu só estava cantando um ponto de Preto Velho para cima e para baixo aqui. E eu sempre que eu começo a cantar o ponto de determinada entidade é porque essas energias estão próximas. Acendi velinha, coloquei um cafezinho, inclusive, gente, se vocês têm essa vontade de cultivar e aproximar um guia, você pede licença, você traz uma energia muito forte de humildade no coração,
pega um espaço que você tenha na sua casa que seja sagrado. Eu tenho 2 altares na minha casa, um que fica na sala onde eu atendo e um que fica bem próximo da sala de jantar. Esse espaço que eu fiz o cantinho pro Preto Velho ontem foi na sala de jantar. Me deu a intuição de passar um cafezinho bem quentinho, bem gostoso, colocar ali. Acendi a velinha e falei que seja feita a vontade de vocês, porque quando eu não sei o porquê eles estão próximos, eu só entrego, sabe? E eu não tava falando, nossa, gente, mas o que será que tá acontecendo que tem Preto Velho por perto? Acredito que já era uma Ah lá, preparação para o nosso encontro de hoje. tá vendo? Com certeza. Ele é parceiro meu, tá aqui Olha sempre. só, que incrível, que incrível. Aí você falou muito dessa viés religioso, né, que foi o start para sua jornada espiritual. Hoje você está dentro de alguma religião? Como que é? Não, a partir que foi passando o tempo, como assim, eu e minha mãe tem uma conexão muito forte, sabe? Desde, assim, de tudo. Então, o que eu vejo novo, assim, de espiritualidade e tento entender, né, as novas ideias, assim, as novas informações, ela também faz igual. Então, a gente está sempre mandando uma coisa para né, um pro outro, nesse sentido. Então, assim, chegou um momento que a gente estava bem forte no espiritismo, né? E que, assim, fazia sentido, mas até aquele momento para nós, né? Sim. Então a gente começou a expandir mais. E aí a gente começou a conhecer, né, os galácticos e tal, e começou a fazer muito sentido pra gente, né? E até onde a gente estava ali, não que estava limitado, mas a gente sentia que tinha algo a mais, sabe? Que tinha uma força bem maior, enfim. Então, foi mais ou menos isso. A gente foi se descobrindo novos materiais, e aí veio a pandemia também. E Sim. veio a pandemia, e na minha cidade, teve o lockdown e tal, e o centro também, anos e anos em pé, ele acabou fechando. Nossa. E aí acabou sendo online, né? A turma acabou meio que assim, se separando, né? E aí o centro não conseguiu ficar em pé. E aí, a partir disso, a gente já começou a descobrir outras coisas também, né? A gente fica muito no YouTube, eu e ela fica bastante no YouTube vendo esses conteúdos, né? Até que a gente achou a Gisele, né? Sim. Que você é parceira dela também. Sim. E quando minha mãe achou a Gisele, ela começou a mandar, Matheus, olha pra aqui e tal, faz muito sentido agora. Porque a gente sempre troca ideia. Aí a gente foi de mergulho também, na Gisele, descobrindo. A gente foi no Paranormal lá também e ficava lá vendo os conteúdos. E a gente foi se aprofundando. E aí eu acabei até consultando, né, tinha te comentado, acabei consultando com a Gi também. Sim. E aí foi um boom pra mim também, foi um divisor de águas ali também. Você quer Mas contar dessa experiência da consulta conto, com ela? claro, conto. Conte. Então, eu fiz uma entrevista com ela, né? Acho que Uhum. 1 ou 2 dias antes de eu embarcar para Floripa, em 2022, numa imersão lá, né? Que era do André Diamant também. Sim. Era do André e do Strider. E a imersão tinha a ver com arquétipo, vendas, enfim, né? Toda essa parte do digital e da psicologia. E, eu já estava imerso nesse assunto. Já era um ano que eu tinha saído do meu trabalho de CLT para. Eu estava empreendendo já nesse ano, né? E aí começou a surgir muita oportunidade ali e tal. E, e eu estava muito querendo fazer essa entrevista com ela também, né, com a Gi. E aí eu marquei 2 dias antes de eu viajar. Aí a gente fazendo a entrevista lá, ela fazendo umas perguntas e tal. A gente teve uma comunicação no meio dessa entrevista, né? Uhum. Com uma consciência. Era uma consciência com uma luz muito forte azul, uma energia bem assim forte, e ele comunicou ali com ela como se fosse um guia meu, né? Ele, ó, a gente tá aqui, então essas vozes que você escuta aí, esses conselhos, que às vezes você não consegue decifrar muito, a gente pode confiar e tal. E Uhum. começou a dar um passo a passo ali de como eu me conectar com eles. Então, assim, ó, sempre que você precisar, medita desse jeito, pensa na gente. E passou o nome deles, né? Aí, um era o Helix, que é esse, né, o ser azul, e Que o foi o motivo da outro, nossa conexão, então, que até. foi o motivo que linkou a gente, né? E o outro foi a Aida, que seria eu, é um fragmento meu, né? Estaria no futuro, já trabalhando em prol
também, tanto dessa encarnação aqui, quanto das outras, né? Numa nave X lá que eles estavam fazendo, fazendo os estudos deles e ajudando a humanidade como eles podiam, né? Sim. Mas essas informações eram novas para mim também, né? Então a Gisele foi meio que explicando, né? Que eles estão em prol de ajudar, enfim, né? E foi passando bastante informação sobre DNA também, sobre muita coisa para Gisele, né? Que assim, no momento ali eu não entendi muito, né? Assim, o que eles estavam querendo mostrar. Mas como eu fico revendo a minha consulta sempre, então sempre eu tenho que sair de novo. Isso é importante. É. E no meio da consulta, né? No meio dessa consulta, eles me disseram que ia ser muito massa lá, a experiência que eu ia ter, da imersão, que nesse tempinho que eu ia ficar em Floripa. E eles me disseram para eu reparar muito em animais, né? Para eu ficar muito atento em animais. Que eles iam aparecer de alguma forma para mim e eu ia sentir que era ele, que eram eles, né? Nossa. Eu não sei se eu te contei essa parte, eu te contei, né? Essa parte não Eu não te contou. contei? Não contou dos animais. Eu tô até aqui pensando como eles Aí, apareceram. então, e aí como ela foi falando como que era, né? Uhum. O Helix, né? Então ele tinha uma forma ali meio de pássaro, né, e tal, meio humanoide com pássaro, ele era Vou azul. colocar para vocês depois imagenzinhas de como são os Blue Ravens. Isso. Eu tenho uma imagem aqui que para mim é ele, né? Perguntei para ele, eu falei assim, é você isso aqui? Posso usar essa imagem aqui como? Aí ele falou que pode. Aí ele me disse assim, para eu, né, ficar atento ali. Aí eu cheguei lá, acho que numa quinta-feira, se eu não me engano. Uma quinta para sexta. E aí na sexta já teve o jantar da galera lá. Então todo mundo se reuniu no hotel. E aí tinha todo o pessoal lá. E aí depois do jantar, a gente desceu lá embaixo, pegou umas cervejas e foi no apartamento do amigo nosso, ficar na varanda lá conversando, trocando ideia, fazendo network. Uhum. E aí eu conheci um rapaz lá, né, que era de Fortaleza, lá. E assim, a gente nunca se viu na frente. E aí a gente tava sentado assim na varanda, era tipo, sei lá, meia-noite, assim. O hotel, a varandinha do hotel que a gente tava é bem de frente pra praia. O hotel dá de costas pra praia, né? Então a gente tava na varanda olhando pra praia, escutando o mar. E ele começou a me dar uns conselhos, muito de, assim, de amizade, de quando a gente expande, a gente tem que manter essa expansão para não voltar, né? E voltar naquele looping das mesmas atitudes. E eu tinha muito esse problema. Então eu tava me abrindo com ele ali um pouco, e ele começou a me dar esses conselhos, assim. E todos esses conselhos que ele tava me dando, eu tinha recebido um dia atrás na mesa consulta, com o Alex Uhum. Caida ali, com a Gisele. E naquela semana foi muito intensa de aprendizado, né? E eu falei assim, como que um cara que nunca me viu na frente tá me passando todos os conselhos, né? Assim, que eu ouvi há 2 dias atrás, né? Sim. E eu falei, não, isso aqui não é por acaso. E o Alex, né? O Alex tinha pedido para mim, para eu estar aberto e eles iam abrir assim alguns portais em mim que para eu estar sensível a fazer essa leitura dessas informações que iam vir para mim, né? Porque às vezes eu sou meio desatento. O Uhum. TDAH às vezes atrapalha. E aí eu conversando com ele, né, assim na varanda, e ele me passando os conselhos, e aí passa uma ave, para bem no postinho na nossa frente, assim, a uns 50 metros da gente, e na hora, assim, deu um clique. Porque ele falou que ia vir em formato de ave, né? E Sim. assim, na hora, para mim, deu um clique. Era tudo o conselho que o rapaz estava me dando, né? Através, tipo assim, todo aquele ambiente, deu um clique. Eu falei, Foi para putz, te confirmar, né, a eu falei, informação que vocês tinham passado. entendi o recado. Falei, entendi o recado. Peguei aquilo para mim, e ali eu já fiquei assim, tornado. Eu falei, meu Deus, como que toda essa sincronia aconteceu, né? Sim. E aí foi meio que isso. E assim, eu tentando. Eu ia explicar isso para ele, mas eu não conseguia. Tava na minha cabeça, explodiu. Aí eu falei assim, putz. Aí eu senti Foi um novo despertar, pode dizer assim. foi uma gratidão imensa. Aí a partir assim desse momento eles estão nas preces, estão em tudo quando é canto, né? Quando eu preciso de uma ajuda, eu já, ó, preciso de uma ajuda aqui, corre Uhum. aqui que eu tô aberto. E o mais bacana foi assim que
a nossa conexão também se deu, foi bem próximo, né, de todos esses eventos, porque o que aconteceu, gente? Eu acho que foi mais ou menos um mês atrás, assim, antes de conhecer o Matheus, eu tinha tido uma projeção astral onde eu me encontrei uma mentora Blue Avian. Ela estava num formato humano, assim, uma moça loira de cabelos lisos, quadradinhos, pele bem branquinha. E aí, do nada, opa, travou para mim, voltei. Agora voltou. Ela estava assim, e do nada ela se rasgou assim para mim e apareceu totalmente como Blue Avian, né? E aí eu salvei aquela imagem e comecei a pesquisar, porque eu nunca tinha visto, o máximo que eu tinha ouvido falar eram os arcturianos. Então, quando veio essa questão do pássaro azul e ela falando que ela estava. Nossa, eu não lembro agora precisamente a informação, mas vamos supor que era 20 mil anos-luz da Terra e que ela estava muito cansada e se ela continuasse na Terra ela não ia aguentar. Então ela ia voltar para o planeta dela, porque lá eles têm um processo muito profundo de regeneração, para ela se fortalecer e voltar para cá para continuar com os processos dela, mas que a gente continuaria conectada. Para falar bem a verdade para vocês, eu nunca mais tive contato com ela, pelo menos não consciente, né? Mas eu fiquei super feliz dessa conexão. Aí eu tava contando essa história numa rodinha de amigos que eu fiz lá no evento chamado Sexy Camus, que foi no Rio de Janeiro. A gente passou praticamente uma imersão na casa do nosso mentor, e a gente fez conexão com algumas pessoas. Quando veio o Matheus, olha, eu também. Foi. E Ou foi até o engraçado. Ramon que falou, né? Eu acho que foi o Ramon. Não, esse ser que você tá falando aí, o Matheus também conheceu, acho que Foi foi o porque, Ramon. assim, já que eu voltei de Floripa, né, que eu fui para Floripa acontecer tudo isso, eu acho que, sei lá, uma semana ou 2 semanas a gente já foi pro Rio, né? Que Sim. foi, porque eu fui lá antes, depois a gente foi pro Rio. E eu tinha comentado com o Ramon, né, sobre essa experiência. E aí ele fez amizade com você antes, comentou, e Uhum. depois a gente foi na casa no Airbnb que eles tinham alugado, né? Sim, E aí lá a gente começou a trocar uma ideia. do Arthur, né? Tava o Arthur, tava mais gente lá, esqueci agora. Tinha mais uma galera lá. Uhum. E como o Ramon tinha contado para você, né? E Sim, aí bateu as histórias, e aí foi uma conversa quase de uma madrugada, a gente falando dessas foi, coisas. foi, Foi foi. muito bom. Foi muito bom. Então, assim, eu achei bem interessante você falar da sua jornada, porque ela foi bem movida a sincronias ao longo de todo o seu processo de despertar espiritual, né? Foi. Deus ali da questão de você ter essa sensibilidade, principalmente ali eu vejo que a base de tudo foi sua mãe, né? Trazendo esse processo de Não, ancoramento. minha mãe foi. E aí você sempre muito conectado, e eu vejo que em nenhum momento você foi resistente. Você teve algum período de resistência no seu despertar espiritual que você falou, não, sabe? Não, assim, sempre fluiu, muito natural. Eu sempre gostei, então, tipo assim, o que me dá combustível mesmo é falar sobre isso. Só que o meu único ponto, assim, que me tira mesmo dessa linha, que eu tento sempre me policiar, seria sempre, assim, as amizades, os ambientes, sabe? Então, eu acho que o único ponto ali que me tira mesmo desse eixo é eu saber filtrar onde eu tô, né? E saber filtrar com as pessoas que eu tô. Eu fui aprender isso ao longo da jornada, né? Mas assim, Sim. como eu era muito novo quando tudo começou a acontecer, então eu me dispersava disso muito fácil. Só que isso sempre me puxava. Eu sempre saio da rota e aí algo vem e me puxa, né? Sempre assim. Mas foi meio que isso. Eu sempre, foi muito sempre é, fácil, sabe? Sempre muito natural. E principalmente quando eu tô perto da minha mãe. Quando eu tô perto da minha mãe, não tem como. Ela A tem um gente, amplificador natural. não, a gente entra nas teorias e vai longe. Ai, que delícia, gente. Isso é muito bom ter esse suporte dentro de casa. É um luxo, não é todo É, mundo que tem, não, né? com certeza, assim, eu devo ela, assim, 99%, ela me puxa sempre, sabe? Ela fala, Matheus, cadê sua espiritualidade? Volta aqui. E às vezes É a arroz gente com tá na feijão. correria da rotina, ou sei lá, a gente faz uma amizade nova, não sei. Tem tanta coisa que acontece na vida e a gente vai, né, meio que perdendo aquilo. Quando a gente vê, passou 1, 2 meses. Aí a gente até voltar no centro vai um tempinho, né? Mas Sim. eu tento sempre me policiar. Você sabe, né? No meu coração, e que assim, eu sempre tô tentando, tô nessa. Sai do trilho e volta, sai do trilho e volta.
Sim. Inclusive, uma das dúvidas assim que eu tenho é que eu vejo que você é o que seria chamado de médium esponja, né? A pessoa que está ali captando tudo, que o processo de evolução natural, inclusive, já deixa sugestionado de você se trabalhar para virar um filtro e não ficar absorvendo energia de pessoas e ambientes. Você é uma pessoa que, pelo que eu acompanho da sua vida, você vai bastante em shows, você está sempre em lugares muito movimentados, e você me Uhum. falou lá atrás, nessa entrevista, que você puxa muito a energia dos outros e às vezes você acaba ficando cansado. Como que é para você? Você tem alguma dica? Você faz algum tipo de proteção para blindar sua energia para poder estar nesses lugares? Como que é? Ah, sempre que eu vou sair de casa, faço minha prece, né? Sempre para me proteger. E como eu sei, assim, que eu sempre às vezes, sobrecarrego, então eu procuro fazer uma proteção, sabe? Eu procuro sempre, assim, meu preto velho, agora o Alex Raida, né? Tem o Hilários, que é o novo, né? Que a gente Como? descobriu, o Hilários lá, que a gente descobriu ele na Assim, última sessão. verdade. Agora eu tô criando uma Não era conexão. Austrix? Austrix? Eu acho que era Austrix, não era Austrix? É, tinha dois, né? Aí eu lembro dele, era o verde, né? Que era a energia verde. Isso. Né? Aí eu sempre me procuro agora me conectar com ele também, mas com o anjo da guarda. Então eu peço essa proteção e para que eu não saia do equilíbrio também, né? Assim que eu não deixe se influenciar e tal, porque eu gosto dessas experiências, meus amigos gostam bastante também, então é assim, às vezes é mais pela influência deles do que eu mesmo, sabe? Uhum. Mas eu procuro sempre assim me ancorar e se eu tô aqui em casa, né, que eu tava morando fora, né? Em Florianópolis, mas sempre que eu tô em casa eu peço pra minha mãe, faz uma prece aqui, me ajuda aqui, me equilibrar, e ela faz uma proteçãozinha em mim, mas ela sempre preocupada também. Ela Sim, sempre mas preocupada. essa prece que você faz é alguma específica ou algo que surge ali espontaneamente? Mas, Eu vou assim, fazendo do meu coração, mas eu tenho aí com passo a passo ali que eu faço, né? Eu sempre peço assim, para que eles me deixam bem sensível assim, pra, como que eu vou explicar? É meio. Mas eu peço assim, ó, uma proteção tanto para os meus pensamentos quanto os meus sentimentos. Eu peço sempre lucidez ali, quando eu vou sair. Eu peço para que protejam meus amigos também, né? Para que não saia sim, do controle ali e tal. E sempre que eu tô ali que eu saio, eu tô sempre conectado com eles. Às vezes eu tô conversando algum assunto aqui que não tá legal e já vem um conselho aqui, ó, para com isso aí, sai daí, vai pra lá e tal, tal, tal. Então, às vezes eu tenho essa sensibilidade, sabe? é, Mas é mais ou menos isso. Eu sempre peço assim, faço uma prece conforme meu coração vai mandando, sabe? uhum. Pedindo uma proteção, uma âncora ali, e para ele sempre estar do meu lado. E você chegou a ter consciência de algum tipo de livramento que fazer essas preces e sempre estar ancorado com seus guias e mentores trouxe para sua vida? Tipo, alguma coisa ruim que poderia ter acontecido e você sabe que não aconteceu por conta dessa conexão, dessa consciência que você tem ao fazer esses movimentos? Teve uma vez, assim, não aconteceu nada de ruim, mas eu senti uma coisa muito forte, porque às vezes eu vou contra, né? Eu sinto tudo e vou contra. Oh, meu Deus. Aí eu fui meio teimoso. Eu tava, acho que foi no finalzinho do ano passado ou do retrasado, se não me engano. Meu amigo tinha feito uma viagem pra namorada, acho que pra São Paulo, algo do tipo assim, numa feira de games e tal. E eu fiquei pra cá, era uma sexta-feira, aí eu fiquei pra cá, e aí a gente tava na casa de um amigo nosso, e ele me ligou, ele falou assim, ele ia voltar na sexta, né? Na sexta pra Sim. nossa cidade, aqui onde eu tô agora. Ele falou assim, ó, você não pode me dar uma carona, assim, 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 que eu perdi o ônibus. Aí eu falei, não, claro, tipo, pra mim tranquilo. Aí era uma cidade vizinha aqui, era 1 hora da cidade. Aí ele ia pegar um BlaBlaCar lá de São Paulo, ia vir pra cá, e aí eu ia buscar ele nessa cidade. Sim. Aí, alguma coisa forte falava assim, Matheus, você não quer ir? Tipo, não vai. Tipo, tudo bem que aconteceu, né? O imprevisto, ele pediu pra você quebrar o galho, mas se você não quer, se você não tá se sentindo que tem que ir, não vai. E isso era muito forte. Era nítido na minha cabeça isso, né? E eu fui contra. Assim, para não falar não, porque eu tenho esse defeito de, às vezes, não falar não para as pessoas, né? E eu acabei cedendo e fui. Aí peguei o carro, fui. Aí tinha mais 2 amigos comigo, fui. A gente buscou eles. Voltando para cá, aí eu voltei para cá
e fiquei onde eu tava, na casa dos meus amigos, no Sim. mesmo lugar. Aí ele falou assim, você não pode emprestar o carro pra eu levar minha namorada embora? Aí eu falei, não, tranquilo, tipo assim, dentro de mim também é aquilo. Matheus fala não, Matheus fala não. Foi levar a namorada, quando ele tava voltando, como ele tava cansativo da viagem, ele dormiu no volante e bateu o carro, Nossa. e bateu o carro. E aí, assim, o carro era alugado, porque assim, Nossa. na época que eu te contei, né, que assim, eu tive uns problemas financeiros e tal, eu comecei a fazer uns bicos de Uber, né, e comecei a trabalhar de Uber aqui na minha cidade. E aí eu acabei alugando o carro para fazer o trabalho, Sim. né, e aí faltava, tipo, sei lá, 20 dias para eu me mudar para Florianópolis. Nossa. Então, vamos por assim, eu tinha tomado decisão, já tinha fechado tudo para ir para Florianópolis, e no meio desse percurso, por conta minha, de eu não escutar minha intuição né, enfim, falar sim para os outros, não para mim, não que foi na maldade dele também, eu entendo isso. Não, sim. Inclusive, ele ficou bem, né? Não, ficou tranquilo, assim, foi bens materiais, né? Aham, E então faltava tipo 15, 20 dias para eu ir. sim. Aí, como eu fui contra isso, aí aconteceu isso, né? E aí depois deu um problemão para, nossa, para arrumar tudo e tal. Foi uma dor de cabeça, mas resolvido. Só que aí, a partir daquele momento, foi tipo assim, um estopim, né? Eu falei assim, pô, aconteceu tantas coisas que eu fui contra, né? Precisou chegar nesse, assim, num nível desse para eu realmente acordar, sabe? Então, geralmente, na minha vida, as coisas acontecem assim. Eu fico procrastinando essas, ou às vezes falando sim pros outros, não pra mim, até aconteceu algo assim meio que grave, né? Então, ultimamente eu tava aprendendo desse jeito, hoje eu já me policio mais, em questão de me escutar mais, me ouvir, né? Ouvir os conselhos que o grupo que me ajuda aí tá sempre comigo. Mas Sim. aconteceu isso aí. Nossa, pesado, né? Sim, Gente do céu, nossa senhora. Mas, assim, graças a Deus, como você disse, foram só bens materiais, né? foi tranquilo. Com ele não fez nada. Com ele. Uhum. Nossa, aqui eu tô até vendo, né? Porque a gente foi fazendo bastante perguntas, algumas que eu coloquei aqui a gente já foi passando. Olha, essa aqui é interessante. Quando você teve esse encontro com o Alex e com os seus demais mentores, como que isso impactou assim a sua vida? Qual o nível de transformação? Você sente que se transformou numa pessoa completamente diferente ou continuou sendo o mesmo Matheus? Como que foi? Pra mim, ali foi tipo um divisor de águas, porque eu sempre tive essa conexão. Eu nunca soube explicar, nem eu me entendi direito quando eu era mais novo, assim, que eu tinha uma conexão com o universo surreal, sabe? Assim, Sim, pra mim era tudo infinito, eu tinha uma conexão quando eu tava meio ruim, assim. Eu adorava sentar na grama, ficar olhando pro céu, então eu tinha aquela conexão. E esse sentimento me dava uma leveza, sabe? Assim, me dava uma limpeza energética, né? E eu ter contato com eles, assim, naquele momento para mim foi uma gratidão, mas muito imensa. Eu não sabia nem explicar, né? Mensurar, assim, toda aquela gratidão. Então, a partir daquele momento, eu tive a prova, assim, que eu posso, mesmo assim, eu tenho a minha vida, assim, normal, tipo assim, tendo os meus erros, tendo uma vida normal de erros e acertos, eu consigo ter essa conexão, eu sou merecedor dessa conexão também, exatamente. né? Então, às vezes eu até falo com meus amigos, Lucas, tem alguns céticos e tem alguns mais espiritualizados. E aí eu falo, pô, é massa você ter essa experiência, né? Você sentir isso, você saber que não tá sozinho. Então, para mim foi transformador. E eu adoro compartilhar isso aí. É que tem umas pessoas que acham que eu sou meio maluco, né? Falando essas coisas. Ah, faz parte da jornada do Mas faz desperto, parte, né? faz parte. Mas foi uma gratidão, assim, imensa, imensa. Porque eu sempre almejei, não almejei, mas eu sempre senti que isso existia, sabe? E que uma hora eu ia ter essa conexão. E aí, me aprofundando em todas essas jornadas aí, eu consegui. Sim. Aí você fala ali que sempre ficava olhando para o céu e sentia esse preenchimento, pode-se dizer assim, um É, preenchimento, não, uma com certeza. completude. Quando você olha assim para o céu, você tem também aquela sensação de sentir saudade de um lugar que você não sabe onde fica, mas Tem. quando você olha para o céu, você fala, meu Deus, acho que lá é minha casa. Não, com certeza, com certeza. Parece que, assim, tudo faz sentido, sabe? Parece que tudo se une, assim, e eu sinto algo muito forte.
Tem uma vez, acho que eu até comentei com você, que eu tinha consagrado a ayahuasca, né? Eu não lembro se foi na minha primeira vez ou na terceira, não sei. Mas eu tava já na força, já tava lá na energia, com a música conduzindo. E aí, depois de eu encarar todo aquele desafio que foi, né? Toda aquela experiência intensa, de eu me olhar por dentro e ver meus defeitos e aceitar o que a espiritualidade ali estava querendo me mostrar, eu Sim. tive meio que um presente deles, eu senti isso, né? Que eu tava ali no meu colchãozinho, deitadinho na grama, né? E aí a gente tava num lugar, como se fosse um pomarzinho ali, tinha uns pezinhos de uva, enfim. Ai, que Era um lugar bem assim, na natureza. E aí eu tava deitado, né, com meu cobertor até aqui, assim, sempre de olho fechado, e aí eu abri o olho, né? Aí eu abri o olho e eu olhei pro espaço, pro céu. E aí tinha umas estrelas, e na hora que eu fechei o olho, eu tava lá. Tipo assim, parecia que eu tinha. nossa, E eu consegui enxergar tudo ali, e tudo fez sentido, se completou, sabe? E aí aquela emoção mostrou assim que eu era tudo aquilo, que eu era ali céu, que eu era grama, que eu era tudo. E meio que assim, eu senti que eles me deram um presente, sabe? Para sentir aquela sensação. E por eu ter enfrentado todo aquele processo de cura ali que eu tava enfrentando sim. naquele dia, né? Mas foi muito massa, foi muito massa. E aí, por isso que eu acho que eu tenho essa conexão com o céu e com o universo também. Que incrível, mas então essa conexão foi bem no finalzinho da força, depois de ter passado Foi, os BOzão, como a gente fala. foi. Depois, foi, nossa, foi assim, bem intenso, bem intenso. Eu tinha umas partes ali que eu fui bem forte, sabe? Porque foi um dia de muita limpeza lá, né? Nessa sessão que eu tinha feito, nessa consagração. Então, eu fiquei em transe, assim, bastante tempo ali para a limpeza. E no final, que clareou tudo, eu tive esse privilégio de me conectar. Que Mas foi incrível. muito massa. Você já falando de ayahuasca, né? Eu acho que é uma informação bem interessante. Inclusive, eu ainda fui a pessoa que eu falo há muito tempo que eu quero consagrar. Acho que no Rio de Janeiro, quando eu te conheci, eu já falava que queria, só que até hoje eu não encontrei nenhum lugar que eu me sentia à vontade para fazer essa jornada, né? Mas como que você sabia dentro de você que estava na hora de consagrar e que aquele lugar que você ia era o lugar certo? Assim, sempre eu fui buscando caminhos, não caminhos, mas sempre foi surgindo na minha vida oportunidades, sabe? Nesse sentido de espiritualidade, de experiências novas, em questão de se descobrir. E como minha mãe já era sempre antenada com esses assuntos também, né? Ela tinha bastante amiga terapeuta na nossa cidade, né? E uma das amigas delas, a família, tem CNPJ, tudo certinho, tudo bonitinho, e eles consagram, tipo, anos e anos, tipo, 20 anos. Então, o pai, a mãe dela, eles têm um ambiente ali super gostoso, uma graminha, que nem eu falei pra você, né? Um pomarzinho. E eles sempre se reúnem, então, assim, é mais para convidados, né? Para familiares. E até perdi o rumo Você estava do... falando que a sua mãe conhecia essas pessoas e É, aí foi onde você se sentiu à vontade, né? e aí eu estava sempre buscando essas experiências. Eu via sempre relato do pessoal falando, né? E eu ficava assim, poxa, mas aonde eu vou ir que vai ser confiável, que vai ser uma Exato. experiência legal, que eu vou conseguir confiar. E aí minha mãe falou assim, pô, minha terapeuta, ela fazia yoga com ela também, né? Não, ela é super legal, assim, sensado. Conhece a família lá e se você se interessar, eles convidarem você, aí você vai. Só que minha mãe tem bastante medo também, né? Roxa. E aí ela falou assim, mas você vai, mas me comunica, vamos ver como que é, se é isso mesmo. E aí surgiu a oportunidade, ela falou que eu estava interessado e aí ela me convidou. E aí eu não pensei duas vezes, né? Eu falei assim, não, Sim. vamos embora. Eu acho que esse é o momento. Eu me senti preparado, na verdade. Eu acho que das outras vezes que eu tava buscando, não apareceu no meu caminho uma oportunidade dessa. E aí na hora eu senti, eu falei assim, pô, se apareceu agora e eu já tô assim, mais maduro, eu acho que esse é o momento, né? E aí eu fui aberto, aí eu me preparei lá como tem que se preparar na semaninha e fui aberto pela primeira vez. Que Mas foi incrível. muito intenso, a primeira foi muito intensa. De cura, de resposta, sabe? Eu não sei se eu te contei já que eu tinha entrado numa. Quando a gente vai entrando na força, né? A música ali vai conduzindo a gente, a música indígena lá que eles colocam, e no dia que eu fui, o propósito era a cura, né?
Sim. Então, e eu já tava sentindo que eu precisava me curar de algumas coisas, né? E eu fui com um propósito meio familiar ali, né? Só que eu fui com uma visão, assim, de muito ego, assim, a visão que eu tinha ali no momento. E tinha, então, na minha visão, tinha muito ego, tinha muita vaidade. E na hora que eu coloquei essa intenção ali, na hora que a gente toma a primeira dose e começa o ritual, né? Na hora que eu coloquei essa intenção, algo já me disse, assim, né? Que essa intenção minha já estava com vaidade, estava, né? E aí eles me disseram, eles me mostraram dois caminhos, né? Então, o da direita era assim, hum, era tudo assim, de olho fechado, né? Na minha consciência. Eles me mostraram como se fossem dois corredores, assim, né, duas luzes. Essa aqui era da minha vaidade, né? Dos meus pensamentos. Aí eles disseram, ó, você quer ir por esse caminho? É os seus pensamentos, mas a gente tá te mostrando esse caminho, que é da verdade, tipo assim, da realidade. Uh, E aí, é Red Pill, né? Meio aí, Matrix, assim, aí né? ficou assim, a pílula azul, né? Aí eu falei, não, aceito, né? Tipo, e vou no que vocês estão me indicando. E aí foi, tipo, uma jornada incrível, que eu entrei nessa luz, e nessa luz veio uma explosão de sentimento, assim, desde quando eu nasci, todas assim, esses traumas que eu acho que eu tive desde quando eu era pequenininho até na hora que eu tava lá, né? Naquele momento, foi meio que curando. Então, esse túnel era uma luz muito forte branca, né? Assim, clara. Depois eu chegava numa névoa escura. E essa névoa escura era assim, algum trauma ou alguma sensação que eu precisava enfrentar. Então, a partir do momento que eu tinha coragem de enfrentar, eles me davam tipo, uma recompensa, eu ia para o próximo caminho. Então, eu fiquei nesse looping um tempão, assim, hum, lutando com meus sentimentos, me curando, sabe? E aí chegou num determinado momento que tocou o Ponopono. Não sei se eu te contei essa parte também. Não contou. E aí A história toda é nova. eu cheguei no momento que eu abraçava minha família assim e tal, meu pai e minha mãe, e tocava o Ponopono. Não. E no começo, na introdução, quando a gente vai fazer o ritual, né, eles comentaram, ó, vai ter uma música assim assado, no Ponopono. Se vocês focarem ali na música, ela dá uma transformada. A energia, eles faz uma cura interna, né? E aí, bem na hora, eu tocou o Ponopono. E aí foi curando. Aí eu já comecei a me envolver também com o som, e aí foi fazendo umas outras curas também. Ó, lembrando agora, foi nesse dia que eles me deram esse presente, né? De eu conseguir ir pro espaço lá e tal. Gente, que incrível. Então, assim, pelo que você me conta, né, esse trabalho da ayahuasca, claro que para cada pessoa deve ser um, mas ele te deixa muito integrado com o todo, né? Uma das coisas que eu vejo muito relato de quem já fez é como se as percepções te mostrassem que você é um só. E É, quando você fala assim, me conectei com a música me levou, olhei para o espaço, fui para a estrela. Então tem muito essa questão de integração quando se consagra o ayahuasca. parece que assim, você vira suas emoções, sabe? Tipo assim, é Oh, muito intenso, tipo, tem que estar muito preparado para bater de frente com você as por dentro. É sombras. praticamente assim, é você por dentro. Tipo, eu não tinha consciência que era isso. Então eu tive muito medo, assim, porque eu tinha coisas no meu defeito que eu não queria enxergar, sabe? Então eu acho que eu dar esse passo lá, conseguir enxergar eu por dentro, foi uma parte, assim, que hoje eu me aceito. Eu tenho meus erros, mas assim, eu falo, pô, eu errei agora, mas acho que isso aqui eu consigo me perdoar, eu consigo hum, fazer diferente. Então eu fiquei mais, como eu posso dizer? Eu consigo me perdoar mais, sabe? E me conhecer mais. Mas lá é assim, você se une com a sua emoção interior e é só você por dentro, é tudo por dentro, assim, nada externo, sabe? E aí, por dentro você descobre que tem, sei lá, você é o espaço, você é tudo, né? Por dentro tá tudo. Então, Sim. é até difícil de explicar o que eu senti, entendeu? Mas é isso, é uma experiência muito íntima e interna, sabe? Eu já tentei levar alguns amigos meus que não obriguei, mas assim, eu falei, dei meus relatos e eles se interessaram, né? E o primeiro amigo meu que foi, olha, eu nem te contei essa conexão. Na segunda vez que eu fui, eu levei um amigo, né? Sim. E
ele estava querendo tomar algumas decisões e tal na vida, né? E ele é daqui do interior de São Paulo, né? Ele queria ir para São Paulo capital mesmo. E ele tava com algumas dúvidas e tal. E eu falei, pô, cara, se você for com uma intenção legal, lá pode trazer alguma resposta, né? Algo que te motive ou que te dê algum caminho, alguma visão. E aí a gente foi para mim foi muito intenso, mas para ele assim foi 10 vezes mais, porque lá ele decidiu, ele viu que era aquilo que ele queria mesmo, se mudar para São Paulo, capital, e tentar a vida lá. E ele ficou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos lá, desde quando a gente fez a consagração. E ele tem uma gratidão imensa por esse dia, por esse momento, né? E desde aquela época a gente conversa sobre intercâmbio também, sobre progresso, enfim. E ele é antenado com espiritualidade também. E aí, com toda essa gratidão, com todo esse momento que aconteceu, que a gente consagrando junto, ele foi me visitar depois de X anos, lá em Florianópolis, agora, Olha. em março, abril, mais ou menos, né? Uhum. E eu acho que eu nem te contei isso. E aí, ele vai pra Europa comigo. Então, Ah, é ele que você vai! acredita? Incrível! E ele falou assim, ó, quero te visitar pra gente trocar uma ideia, porque eu tô com um projeto que a gente já conversou há anos também, tal, tal, tal. E aí ele foi até nós lá, que eu tava morando lá, né, em Floripa, e aí ele acabou contando, e aqui ficou aquela semente. Aí ele falou, pô, seria legal a gente ir junto também e tal, né? Ele falou assim, ó, X dias eu vou, tal dia eu vou, né? E era tipo, ó, março, abril, e aí a gente ia embarcar agora em outubro, então tipo, eu falei, pô, é um tempo muito curto, será que eu consigo, será que eu não consigo? Ficou aquela confusão. E aí, com base em muita meditação e pensamento, e aí eu resolvi também, né? Mas essa conexão foi há anos atrás, né? Que ele resolveu ir para São Paulo. E depois, como a gente estava bem distante, a gente se reconectou de novo, né? Ele foi para Florianópolis, aí a gente se conectou de novo. E agora a gente vai pro outro lado do mundo junto de novo. Meu Deus do É céu. doido, né? Doido. Gente, assim, a espiritualidade, ela trabalha por caminhos muito curiosos, né? Ela É, faz umas conexões que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer, né? sim, sim. Muito incrível. Eu tinha mais uma pergunta da sua questão ali da ayahuasca para perguntar. Deixa eu ver se eu me recordo. Gente, eu devia estar anotando as perguntas, porque só a minha cabeça, você vai falando as coisas, eu vou imaginando, né? Porque a cabeça de quem trabalha muito com essa questão da telepatia, da visão, a gente cria muitas telas mentais. Então, quando Uhum. você está falando muita coisa, eu vou, parece que enxergando um filminho na minha cabeça, mais ou menos assim que vai se desenvolvendo, né? E aí a minha cabeça vai viajando junto com a tua história. Muito Não, interessante. é que eu vou me perdendo também, porque assim, acontece tanta Nossa, coisa e eu vou indo. não, tá super certo. Aqui, essa pergunta, acredito que é dúvida de muitas pessoas, e até gostaria de ver uma visão para você que não trabalha, você usa muito para o seu desenvolvimento espiritual, né? Que é como é para você ter essa conexão com dimensões superiores, que tipo de sentimento isso te traz, que tipo de aprendizados você já obteve por conseguir ter essas conexões? Você acha que qualquer pessoa pode ter esses tipos de acesso também, ou é algo para algumas pessoas? Não, eu acredito sempre, eu falo sempre para meus amigos ou meus familiares, né? Que qualquer um consegue, desde que esteja aberto, né, para a experiência. Então, porque é uma coisa que você tem que se olhar os seus defeitos, né? Então, cada vez que a gente se conecta mais e mais, a gente tem uma visão mais sensível de nós. Então, há muito tempo eu fugia assim dos meus defeitos, né? Ficava botando a culpa nos outros. Então, eu acho que essa jornada de você dar o primeiro passo para abrir todas essas experiências, né, que nem eu e você às vezes vivemos, primeiro tem que se olhar por dentro, né, aceitar todos os defeitos. Então eu acho que o primeiro passo todo mundo consegue, desde que queira sair da zona de conforto, né? Porque a gente não tem como ficar na zona de conforto. Mesmo não trabalhando com isso, eu fico assim, todo dia me mexendo, sabe? Porque senão eu volto para meus maus hábitos. Eu volto para fugir dos meus defeitos. E, mas toda vez que eu encaro isso, eu ganho assim, eu me descubro cada dia mais algo que eu tenho, que nem quando a gente fez essa última sessão, eu consegui ter algumas emoções ali, e como Percepções? é, quando eu tava de olho fechado, putz, tinha um nome que você me disse, a tela mental, né?
aquela mensagem que Isso, você faz. isso. Ali eu consegui que nem sentir e ver coisas que eu não tinha acontecido, né, comigo. Então, para mim aquilo foi uma gratidão, sabe? Eu sabia que eu podia ter potencial para aquilo, para ter aquela sensibilidade, né? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, você querer se enxergar, querer saber quem é você e querer sair da Matrix, né? E Exatamente, é querer de sair da fio, Matrix. É porque uma das coisas, assim, enquanto terapeuta, né, uma visão que eu trago muito forte disso é que eu vejo que muitas pessoas querem desenvolver espiritualidade, mas elas querem hacks, o caminho mais fácil, o caminho mais Uhum, rápido, e você vê, né, você tem toda essa sensibilidade, vem com você desde criança por conta do apoio familiar que você teve, mas é algo que você continua investindo. Sempre que eu converso com você, você está fazendo um processo comigo, ou você fez com a Gisele, ou você está fazendo uma ayahuasca, ou você tá, mas você sim, está sempre movimentando, lendo, né, fazendo seus sim. processos, né? E eu vejo que talvez muitas pessoas que querem chegar nesse nível de conexão espiritual, elas não estão dispostas a pagar o preço. Uhum, Teve uma situação na minha vida que teve uma pessoa que é muito tênue isso, né? A admiração vira inveja, né? É uma linha muito tênue. A pessoa ela deixa de admirar você para querer ter a sua vida. uhum, E por ela fazer muitos processos comigo, ela foi uma cliente minha por muito, muito tempo. Ela achou que ela tinha aprendido a fazer o que eu fazia e sem responsabilidade nenhuma, ela foi atender uma cliente dela que ela trabalhava com odonto. Ela foi atender uma cliente dela, Matheus, tentando aplicar a terapia multidimensional numa pessoa que tinha pensamentos, não posso falar essa palavra, uhum. mas você entendeu, né? Sim, sim. E ela foi aplicar sem nenhum tipo de iniciação espiritual, porque muitas pessoas falam, nossa, Cami, você fala que tem conexão com esse, com aquele, gente, é estudo, é iniciação. O que é uma iniciação espiritual? É você passar pelo processo de estudo, é você ter a possibilidade de receber energia. Quando a gente fez ali a sessão com a Gisele, também já fiz sessão com ela, é uma sessão incrível, depois eu vou deixar o Show. perfil dela marcadinho aqui para vocês. É um processo iniciático. Quando o Matheus veio fazer uma sessão comigo, que conheceu os mentores dele, é um processo iniciático. Então, as pessoas precisam estar dispostas a pagar o preço para ter essa conexão também. É Eu isso, é sei que verdade. as pessoas vão falar assim, nossa, mas não tenho dinheiro para ficar pagando essas coisas. Gente, tem vários podcasts, né? O Paranormal Uhum. Experience, eu acho sensacional porque ele traz visão de tudo. Eu vejo que tem coisas ali assim, né, que é percepção minha, que eles concordam, que eles não concordam, mas eles não querem saber, eles trazem muita informação. Eles são demais, eles são demais. A informação está disponível, vai buscar e tenta se conectar com essa pessoa. Tem uma coisa que dizem, né, que é nessa questão de marketing você deve conhecer, que o dinheiro ele nunca é uma objeção. Ou a pessoa realmente não tem aí, não tem o que ela fazer, mas você pode buscar apoio em casas espirituais, porque tem centros espíritas que oferecem a sessão de apometria, inclusive a minha primeira sessão espiritual foi apometria, foi gratuita num centro espiritualista. Tem centro que oferece reiki, tem centro que oferece diversas terapias Sim. gratuitas, né, que são trabalhos voluntários, então dinheiro nunca é uma objeção, você tem que olhar muito para o seu íntimo e ver se você realmente está disposto a investir na sua É. espiritualidade, porque é movido por um querer. Se seus guias e mentores, olha só a história toda que o Matheus foi falando, se você mostrar para os seus guias e mentores que você quer seguir aquele caminho, eles vão trazendo as sincronias e vão te colocando nos lugares que você precisa estar para estar se desenvolvendo. Você não concorda, Matheus? Muito, muito, você disse tudo. Porque quando a gente tá ali na no fluxo, né, daquela energia, tipo, tudo, você sente que você se sente completo, você sente que as coisas estão fluindo, né? Há muito, assim, às vezes eu arrumo desculpa também, eu fico, né, me Quem tem dando de arruma, né? fugindo, só que aí eu só tô perdendo, porque, né, aí eu vou ficar desequilibrado, eu fico, enfim, os caminhos não aparecem, fica tudo amarrado, né? Exato, exato. Então, a gente tem muito mais a ganhar estando no fluxo e se permitindo se conhecer, olhar os defeitos, se aceitar do jeito que a gente é, né? Mas eu tô dizendo isso também não é fácil, eu também às vezes fico confuso, Não é. não aceito algumas coisas, mas de degrauzinho em degrauzinho vai indo, né? Eu não sei se você percebe, mas a gente que vai passando por esse processo de espiritualização é como se a gente não conseguisse ficar muito tempo sendo vítima. Eu também tem esses momentos de fuga, não vou falar que não. A gente também sou humana, tô ali passiva de erro e tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer, principalmente em relação ao meu desenvolvimento espiritual, e às vezes eu não faço. Sabe o que é você pegar e assim, eu sei que eu tenho que fazer, aí você vai mexer no celular, você Não, vai com fazer qualquer outra certeza. coisa. O celular é meu maior inimigo. O celular é meu maior inimigo.
Fogo, é complicado. Eu até tô dando uma maneirada para as redes sociais para não ficar só consumindo aquilo, porque o que acontece? A gente está vivendo numa época em que o nosso sistema, gente, será que se eu falar isso aqui não vão derrubar meu vídeo? Mas também tô nem aí, que eles estão jogando muita informação, e uma das informações que a espiritualidade me trouxe é: imagina o seguinte, Matheus, eu quero até que você observe essa informação. O cinema, quando ele quer criar algum tipo de filme pra gente, ele cria algo muito realista. Você concorda que hoje nós temos ali um equipamento e ferramentas e a parte da computação gráfica muito perfeitas, eles conseguem transformar qualquer coisa em realidade no cinema. A informação que me foi passada na espiritualidade é sobre poder de questionamento, que o ser humano não está mais questionando nem as informações que chegam. E eles falam que muitas das notícias, das coisas que a gente ouve, nem existem. Aquelas cenas que a gente vê são criadas, mas como para a gente poder fazer um processo de cocriação em massa, né? Porque o coletivo tem muita força de cocriação, eles apresentam aquilo. As pessoas não questionam mais, então elas tomam aquilo como verdade. O que a gente precisa para manifestar a lei da atração? Uma crença, né, de que algo existe, porque vão gerar pensamentos, sentimentos e emoções. Se você tem uma crença, né, de convicta de uma verdade absoluta, aquilo se manifesta na tua vida, né? Vai ser dentro e vai ser fora. Então, muitas daquelas cenas que a gente vê de informação nem existem, mas eles querem que se cocriem. Então, eles criam cenas para que as pessoas olhem para aquele e cocriem por elas o que elas querem que aconteça no planeta Terra. Tipo, essa informação chega. A minha cabeça faz buf, buf. E aí eu mostro a importância da gente estar sempre questionando até nossos movimentos, né? Então, a gente está ali nas redes sociais, eles vão mandando muita informação. Sim, com certeza. E a gente estando assim, mais conectado com nós mesmos, a gente consegue enxergar tudo isso, né? Porque senão a gente está envolvido ali, está sendo manipulado ali, e a gente nem acaba percebendo. Mas, assim, vou te falar que eu já caí numa ciladinhas, porque o que acontece? Dentro do movimento espiritual, gente, eu tô deixando essa live um pouquinho polêmica, vai ter que falar, né? Dentro do movimento espiritual, tá acontecendo alguns movimentos. O primeiro é: existem seres espirituais, e aí a importância da gente estar sempre se desenvolvendo, ancorando muita proteção. Quando a gente vai fazer essa conexão com guias e mentores, não é só fazer assim, aprendi com vídeo gratuito na internet. Não, gente, leva a espiritualidade a sério, não se brinca com espiritualidade. Tem gente grande, Matheus, que eu tô tendo acesso, porque eu faço leitura também, que ela nem sabe que está sendo enganada. Tem seres negativos se passando por mentor de luz. E essa pessoa, ela propaga informação, por ela estar grande aí fora, ela propaga informação distorcida para as pessoas. Algumas informações eu vejo que estão corretas, e aí eu falo, isso provavelmente é para baixar o crivo, né, crítico da pessoa. Aí ele fala assim, bom, fala uma coisa certa, fala uma coisa errada, para ó. Sim. Tá implementando no meio ali alguma coisinha. Aí coloca medo. Aí você vê muitos conspiracionistas. Gente, eu sou super adepta de teoria da conspiração, adoro ouvir. Mas eu vejo que tem um movimento que as pessoas não percebem. Muitas das teorias das conspirações, elas podem levar a gente para ansiedade e para o medo. Gente, isso não é da espiritualidade de luz. Então, percebe que até mesmo dentro do nosso meio a gente precisa estar se policiando, porque a gente fala, a Matrix é só o que não é espiritual, mas dentro do meio espiritual tem uma Matrix também. Com certeza. E que está tentando jogar informação errada para desviar as pessoas do caminho que ela tem que seguir ali. Por isso que é bom. Diga. Não, por isso que é bom ter sempre os mentores ali que a gente pode confiar, né? Exatamente. Se ancorar neles. Sim, tem que sempre estar com a mente muito elevada, não pode fazer de qualquer jeito, qualquer tipo de conexão espiritual, porque pode ficar sujeito ao engano. Tem muita gente, assim, infelizmente, né, a rede vizinha, ela é uma disseminadora de ninhos de obsessor, porque o que acontece? Está muito banalizada a espiritualidade ultimamente, né? Então eu vejo que muitas pessoas ficam ensinando simpatias, rituais, como é que é, sigilos de daimons, de goetia, de não sei o que, gente. Vocês têm que aprender a estudar fundamento. Não vou falar para não fazer, todo mundo tem liberdade para fazer, inclusive eu defendo muito essa liberdade do desenvolvimento espiritual. Mas tem gente, assim, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, eu quero fazer uma oferendinha para Irê, eu quero começar fazendo oferenda para Irê, eu acho muito bacana. Daí eu falei, você sabe o que é uma Irê?
Vocês sabem o fundamento da Umbanda? Como que você vai fazer oferenda para algo que você não conhece o contexto, não conhece a história, você não conhece nem fazer um firmamento? Aí vai lá, coloca oferenda para Herê, que você faz dentro de casa, você pode fazer dentro de casa. Você não sabe consagrar direito, em vez de você alimentar o Herê, você vai alimentar um Egum, né? Que é a mesma coisa que um obsessor. E aí esse obsessor recebe energia sua para poder ficar disseminando mal na sua vida. Sim, sim. As pessoas ficam brincando com espiritualidade e não se brinca. Gente, eu já caí em cilada de ignorância. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu estava estudando muito trabalho, foi bem mais ou menos naquela época que eu te conheci, Marcos. Uma das coisas que me fez... Diga. Não, foi lá para 2022, por aí, né? Isso. Eu estava acontecendo alguns movimentos muito pesados na minha vida, que essa mesma cliente que queria minha vida, ela me mandou 6 demandas espirituais, assim, uma atrás da outra, só que eu sentia aquilo no meu campo, eu desmanchava, sentia aquilo no meu campo, eu desmanchava. Aí eu falei, gente, esse negócio é muito pesado, eu acho que eu preciso estudar um pouco para entender como que funciona o outro lado. E eu juro para você, eu peguei todas as informações que tinha disponível, eu fui estudar o lado negro da força, vamos pôr assim. Eu fiquei, assim, assustada com a capacidade. Existem sigilos, daimons, que eles são usados para destruir a vida de outra pessoa, e assim, sem precisar matar, só para a pessoa ir para a ruína. Você nem precisa, hoje em dia, fazer um despacho, uma macumba, para você fazer mal para alguém. Isso é muito perigoso, isso é muito louco. Não, eu imagino. E aí eu estava estudando isso porque eu falei, não, eu tenho que entender. Inclusive, eu ativei alguns, só que eu não ativei negativo para ninguém. Eu ativei uns que tem para prosperidade, tem outros para você desenvolver coisas interessantes. Eu falei, nossa, vou ativar, não vai fazer mal para ninguém. E assim, o que eles pedem de moeda de troca era uma velhinha, um negocinho lá tal, mas foi em outra cilada. Aí, perfeito, fui lá, fui fazer meu estudo e estava lendo um texto lá. Gente, no meio do texto tinha uma maldição que trouxe coisa ruim para dentro da minha casa. Eu e a minha mãe vendo aquilo, cara, o necklace era horrível, a guampa, assim, gente, bizarro. Eu falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Sorte que eu tenho a ferramenta do Criador, e o Criador consegue desmanchar tudo. Subi no Criador, comandei que todo tipo de pacto, volta ao contrato que eu tivesse feito, com aquela linha que fosse dissolvido. Como eu também tenho muita conexão, né, e tenho as firmezas em casa de Exu, porque apesar de não ser mais religiosa, eu ainda continuo tendo essa conexão, porque se tornaram minha família, porque eles mesmos dizem, né, é a Umbanda que tem os guias, não os guias que tem a Umbanda, então eles estão muito livres de religião, eles têm que fazer o trabalho deles independente da nomenclatura religiosa que a pessoa queira chamar, né. Aí eu peguei e chamei por ele teve que fazer um trabalho, desfazer, me deu uma baita de uma bronca ainda, falou, menina, você fica se metendo com coisas que você não sabe. Então, pra você ver, dentro do meio espiritual tem as seladas também. Só que assim, eu sou sempre muito curiosa, e eu fui atrás, pra você ter noção, eu baixei o livro de São Cipriano, dizem que só de abrir aquilo distrai a sua vida. E eu tive que fazer um monte de limpeza para tirar. Minha curiosidade foi longe demais. Sim. Então, assim, fica um alerta também para as pessoas que ficam ativando sigilo sem saber fundamento, fazendo coisa sem fazer fundamento. Você pode ter uma coisa feia dentro dessa de casa. E aí, sim, eu tive ferramenta para desmanchar. E uma pessoa comum que não tem vai fazer o quê? Isso é verdade. Vou ter que tomar cuidado. Fica a dica, gente. Fica aí. A dica não, um alerta. Isso é um alerta. Inclusive, assim, você teve alguma coisa que você falou, putz, não devia ter feito na jornada espiritual e você se arrependeu? Eu acho que não, mas eu sempre tive curiosidade, assim, na Umbanda, né? Se eu não me engano, foi no final do ano passado, eu acho que eu fui. Para buscar algumas... As minhas amigas, né, elas são bastante, né, tem bastante conexão, né? Sim. E elas estavam num lugar legal, e assim, eu confio, assim, elas têm uma sensatez ali para os ambientes. E aí, elas me convidaram, eu falei assim, poxa, eu vou ir, queria conhecer e tal, né? E nessa conexão já me veio assim, a primeira vez que eu fui foi com elas, né? Elas me convidaram tudo, e aí eu tive vários conselhos lá também. Mas foi bem rapidinho, fiquei 1 horinha só, né? Eles fazem a introdução e tal. E aí depois eles me disseram um conselho que eu tava com medo de ir pra Florianópolis, né? E aí eles me disseram, sem eu falar nada, assim, eles me disseram, não, ó, segue aí o que tá no seu coração, assim, sabe? Faz umas proteções, não conta pra ninguém os seus planos e segue firme. E depois também, quando contei pra você que eu tava fazendo Uber, né? Sem eu arrumei uma passageira, uma amizade com uma passageira, uma senhorinha.
E Olha. aí um dia ela me falou assim, ó, você faz uma corrida particular pra mim e tal, de noite, mas eu vou te contar o lugar, você não vai, né, achar estranho e tal. E era na Umbanda também. Tá Aí ela, chamado, né? aí ela falou assim, eu falei, não, imagina, fica tranquilo. Eu fui, levei ela, né? Aí eu buscava e levava, assim, de noite. E aí ela falou assim, Matheus, lá eu tive tive uma conexão lá, e eles me disseram, assim, para agradecer você, que toda a sua energia, assim, tá ajudando ela também, porque ela era sozinha, né? Ela morava aqui Ah, perto de casa, e ela era bem sozinha. E assim, eu vendo ela todo dia e trocando ideia ali, e tava assim, deixando ela, né, mais animada e tal. Eu tava levando ela para os lugares, então ela ficava feliz. E aí ela falou assim, ó, eles estão te fazendo um convite para você ir lá conhecer a casa deles, né? ai, que E aí eu acabei indo umas 2, 3 vezes com ela. Então, foi uma ponte também, né? E para mim foi sensacional. Aí lá eu tive contato também, tive alguns conselhos. Foi bem intenso lá também. Mas foi se massa. conectou com o Preto Velho? Conectamos, a gente era com um doutor, era um arqueiro, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era um arqueiro lá. E aí a gente teve essa conexão. Foi muito massa, foi muito massa. Eles me convidaram até para fazer parte da casa, assim, para ajudar nos projetos sociais, mas como eu estava em processo de mudança, não tinha como eu formar esse compromisso, né? Uhum. Mas eles disseram, assim, que minha energia e ajudaria eles, né? Sim, né? Energia de cura, dá pra sentir muito forte, até pela voz, Aí, assim, sua voz vai falando, vai emanando energia. aí eu tive essa conexão também com uma passageira que, assim, nunca eu ia encontrar ela na vida. E aí, a partir do momento que eu dei abertura ali, aconteceu. Eu vejo Mas, que tudo. Diga. não, mas essa parte, assim, nessa parte mais escura, assim, eu nunca tive contato, sabe? Nunca tive. Eu tive uma vez, na verdade, assim, não foi nem intencional meu. Eu conheci uma pessoa, né? E ela era bem, assim, desequilibrada energeticamente, né? E aí a gente tinha bastante conflito, tipo assim, de energia. Então, minha energia às vezes estava numa vibração dela, estava em outra. E eu sentia isso dela, sabe? Então, às vezes eu tentava equilibrar a energia dela e tal. Sem, assim, impor muita coisa, né? Só fazendo minhas preces. E aí, uma vez, ela estava muito sobrecarregada, aí a gente tinha saído comer e tal, e eu levando ela pra casa dela, eu senti que tinha algo muito forte ali, sabe? Aí eu falei, pô, eu acho legal você chegar na sua casa, você dar uma risada, assim, né? Da forma que você acha que deve fazer, né? Chamando o seu anjo da guarda, do seu jeitinho, pede uma proteção pra você que eu ajudo onde eu estiver, né? Quando eu chegar na Sim. minha casa. E no meio desse caminho eu senti uma coisa muito forte. Porque quando eu falava isso pra ela, parecia que tinha algo contra, sabe? Tentando, assim, me atacar. Nossa. E eu nunca sentia isso muito forte, nunca tinha conseguido sentir isso muito forte. Cheguei na porta da casa dela e tava, parece coisa de filme, né? Parece mentira, mas não é. Começou assim, já tava relampeando, começou a chover bem forte. Aí ela pegou, desceu do carro, e eu falei, putz, o negócio ficou aqui dentro do meu carro. Aí eu falei, meu Deus, e senti. Aí começou a chover, chover. E a casa dela era do outro lado da cidade, eu tinha que atravessar toda a cidade. Montei no carro, o vidro embaçava, chuva, 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 e eu sentia. Na hora que eu, tipo assim, no meio do trajeto, eu olhava para o retrovisor, eu sentia ali, assim, eu não conseguia enxergar nitidamente, mas eu sentia alguém ali, sabe? E me arrepiava, e aí começou a me dar muita vontade de chorar. Mas assim, eu não tava desesperado, porque eu tinha, assim, no meu coração eu tinha confiança que não ia acontecer nada, assim. Eu não ia Sim. poder fazer nada. Mas era uma energia muito, muito forte e pesada. E aí eu liguei pra minha mãe, né? Falei, mãe, ajuda aí, tá chovendo. Oh, meu Contei a Deus. situação pra ela, falei, ó, faz uma prece aí que eu tô chegando em casa e eu vou fazendo a prece daqui, você vai daí. Aí, beleza, fui dirigindo assim, com medo, porque aquilo lá era uma energia muito forte. E ficava, sabe, tentando assim, eu sentia que tava tentando chegar em mim, né? E eu ficava assim, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Cheguei em casa, minha mãe já tinha deixado o portão aberto, né? Entrei, brinquei com o carro, aí abracei ela, né? A gente chorou, aí a gente fez uma limpeza ali energética, ali com umas preces e tal, né? E aí liguei pra essa pessoa também, falei assim, ó, se prepara aí que a gente vai fazer uma prece aqui, né? Esteja aberta para receber essa limpeza. E aí a gente fez. Mas depois, né, depois a gente ficou bem.
Mas acho que foi a única vez que eu tive contato, assim, com uma energia forte, sabe? Uhum. E realmente me deu um pouquinho de medo ali, sabe? Mas eu tinha dentro de mim uma confiança que não ia acontecer nada. Mas essa energia eu sentia, assim, queria o mal mesmo, sabe? Nossa senhora. Mas depois conseguiram encaminhar? Como que foi? Como minha mãe fazia parte dos trabalhos do centro espírita, né? Então, assim, tinha as sessões que tinha essa ajuda, né? Então ela já sabia meio que o passo a passo a fazer, e aí foi lucidando ali a energia que estava ali, né? A Uhum. consciência que estava ali, foi lucidando e ajudando. E aí a consciência acabou sendo ajudada. Mas foi meio tenso, foi meio tenso. E teve alguma vez, assim, durante a tua viagem em Floripa, né, que você ficou bem longe da sua mãe, que você precisou da ajuda dela também? Ah, várias vezes, várias vezes. A mais marcante. Esses tempos a gente morava em três lá no apartamento, né? Então, não sei, acho que até na sua sessão você comentou, né, que tinha algumas coisas lá no apartamento e tal. Sim. Então, a gente tinha mais um amigo e às vezes saía assim umas faíscas, né, e tal. E ficava essas emoções assim no ar, né, assim, ali no ambiente. E Uhum. às vezes eu não conseguia fazer toda essa limpeza, sabe? Eu não conseguia limpar tudo e deixar tudo organizadinho energeticamente. Então eu sempre pedi ajuda para ela. E aí um dia eu tava bem sobrecarregado lá, eu senti a casa pesada e eu falei, mãe, pelo amor de Deus, faz um reiki em mim, faz alguma coisa para me ajudar. E aí ela fez um reiki daqui da minha cidade, 1.000 quilômetros longe. Ela fez lá, e aí botei uma musiquinha lá, um somzinho ambiente, né, de vibração, e aí a gente fez o reiki. Aí ela me ajudou bastante. Aí já deu pra equilibrar tudo. É uma parceira de fuga, né? Não, minha mãe é show, minha mãe é show. Que incrível. Já teve alguma vez que você precisou ajudar a sua mãe? Teve, porque assim, teve uma época que ela tomava alguns remédios controlados, então ela ficava assim, um pouco desequilibrada, né? Tanto emocionalmente quanto energeticamente. Então, teve alguns momentos ali que eu tive que sempre estar do lado dela. Então, nesses momentos eu ajudava bastante. Às vezes eu tava na casa de uma amiga, assim, de noite, ela me ligava, Matheus, não pode vir aqui que eu tô passando mal, assim, sensada. Aí eu corria, Oh, ou gente. tanto por ligação, ficava em ligação, né? Mas assim, a gente ia se ajeitando, aí um ia ajudando o outro. Nossa, que incrível. É uma conexão muito bonita de parceria, né? Com você e sua mãe, você já buscou explorar a origem dessa conexão? Se já vem de outras vidas? Você já tem alguma informação? Você acredita que não? Mas é bom. A gente acho que nunca se aprofundou nisso, mas. É porque é uma amizade, né? Tipo assim, claro que a energia materna não pode ser rebaixada para amizade, porque a maternidade é muito maior do que uma amizade, né? Mas Uhum. é uma parceria e uma cumplicidade muito grande quando você fala da sua mãe, da dinâmica entre vocês, né? Não, é muito show, é muito show. Eu fico, às vezes nossa, lá em Florianópolis eu ficava imaginando ela assim. É uma gratidão imensa que eu tenho por ter ela na minha vida, né? Tá? Inclusive, depois eu quero ver se você conversa com sua mãe, porque eu só imagino o que ela não pode trazer de contribuição aqui. Não, ela é demais, assim, ela ia adorar. É que ela é um pouco envergonhada. A gente vai ter É. que, devagarinho, a gente convencer ela. Mas ela tem muita história, ela tem muita história. Plantar sementinha, plantar sementinha. Tem Eu que só plantar imagino assim. as histórias que ela não tem para contar sobre Não, sua ela tem, ela idade. tem, ela tem. Que incrível, Matheus, que incrível. Além das terapias espirituais que você faz, existe algum ritual ou prática diária que te ajude a manter essa conexão com os seus guias? Aí eu procuro sempre assim, principalmente de noite, né? Quando eu encerro o meu dia, nossa, eu preciso colocar ali um sonzinho, um sonzinho de meditação para eu me conectar, sabe? E eu criei um hábito de sempre estar. Eu botei um caderninho, né? E então eu fico colocando assim todas as minhas gratidões do dia, Olha. né? Porque às vezes entro numa vibe de ficar reclamando, 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 e não acabo vendo assim o que teve de bom no dia, né? Então eu entrei numa um costume que eu pego e anoto, falo gratidão por, tipo, o dia estar lindo hoje, gratidão por X coisa. Então eu vou filtrando ali e vendo só a parte boa do dia, sabe? Do que eu pude, do que aconteceu de bom, sabe? Então aí, ali eu vou descobrir um detalhinho pequenininho, que eu falei, putz, se não fosse isso aqui, né? Poderia o dia dar ruim e tal. Então eu procuro ter esse hábito diário, né? Às vezes eu esqueço, às vezes não dá certo, às vezes tá na correria. Ou às vezes eu deito na cama para fazer a meditação, já durmo.
pelo cansaço, mas eu tento sempre manter na rotina, para eu ficar ali sempre ligado com eles e equilibrado, né? Incrível. Essa energia da gratidão, ela é uma das energias mais poderosas de manifestação que se tem, assim, porque ela faz a gente sair do movimento automático, porque às vezes a gente fala assim, nossa, não tenho pelo que agradecer na nossa vida, né, na minha vida, mas é porque você já está acostumado com a sua vida. Tem gente que trocaria tudo para ter a sua vida. Tem uma pessoa que provavelmente pode até estar vendo essa live que vai ver que não tem a mãe. E aí Com você fala, nossa, certeza. vou agradecer pela vida da minha mãe. Vai, tem gente que não Sim, tem. Ah, vou agradecer ao teto, sim, quantas pessoas estão na rua, passando esse calor extremo, frio extremo. E você tá aí, às vezes a gente tem que agradecer a roupa que tá no corpo, tem pessoas que não têm. sim, sim. Eu comecei a agradecer esses pequenos detalhes e para mim assim, eu não consegui enxergar, né? Eu falei, putz, tipo, eu tenho tudo praticamente, assim, a gente tem saúde, tem, né? Tudo ali de mão beijada quase e não dá Exato. valor, né? Então eu comecei a me policiar mais sobre isso, sabe? Ter a gratidão por essas coisas, conseguir enxergar isso, né? E reclamar menos, porque aí a gente já não entra na vibe da reclamão, né? Uma técnica que eu faço, assim, é que quando eu percebo que eu tô entrando nessa vibe de reclamação, exemplo, se eu falar assim, nossa, como meu cachorro vive fazendo xixi no chão. Ela fala, nossa, que bom que eu tenho cachorro. Tem gente que até zoa, né? Mas é verdade. É uma forma bem rápida e bacana de você transmutar. Meu Deus do Sim, céu, quanta louça. Eu falava, nossa, que bom que tem louça significa que tinha comida para eu comer. esses tempos eu tava vendo até um conselho acho que é Márcia Lúcia, se eu não me engano, ela chama, né? Uhum. Que A aí ela fala Márcia sensitiva, não é? nesse sentido. Não, não. É uma outra, acho que é uma Márcia Lúcia. Será que é Márcia Márcia, Lúcia? eu acho, é uma que também trabalha com os arturianos. Ela tem uma conexão assim. Eu não lembro exatamente o nome dela, mas ela tem uma. Essa questão da gratidão, os ensinamentos dela é muito forte. E eu até aprendi isso aí de ficar anotando com ela, né, num vídeo que eu vi dela. E ela fala isso aí, né, porque quando a gente vai reclamar, pra gente trocar isso aí, a É, frase ali e agradecer. E ela tem um desafio, que se eu não me engano é 30 ou 40 dias que você fica só agradecendo. Só que tem que ser justo, tipo assim, né, você vai fazendo lá os agradecimentos, e se no dia você reclamar, zero a contagem. começa tudo de novo. E à Nossa, me noite é lembrou desafio. bastante o desafio do Way Nightingale. Inclusive, eu quero ver se eu trago ele aqui pro canal, porque eu tô praticando e é muito transformador, mas eu ainda não consegui chegar nos 30 dias. O máximo que Não, eu é consegui difícil, é chegar foi difícil. em 15 dias, mas eu vou trazer esse desafio aqui porque ele é muito transformador para a pessoa que quer fazer uma mudança de vida, assim. Uhum. Com você conseguir manifestar os seus sonhos. Nossa, é uma dinâmica muito linda. Estou muito conectada com Eeyore Nightingale, Napoleon Hill, ultimamente. Eu vou ver se eu trago um vídeo desse aqui pro canal, mas tem um pouco dessa relação ali da gratidão, de não deixar a frequência baixar, se deixar tem que começar tudo de Sim. novo. Mas E, eu fui 15 dias, gente. Olha só, trabalho com essas coisas e 15 dias que eu aguentei. não, é difícil, é uma missão difícil. Que a gente cai no costume ali, né? Não tem como. Ah, Não a tem parte como. humana, né, velho? E ainda mais que lá em Florianópolis eu tava no meu ambiente de trabalho lá, às vezes também tinha bastante pessoal mais velho, né? Então, assim, eles já estão mais acostumados a reclamar, né? Eles já estão Ufa, nessa. Então, às vezes, você cai ali na força do ambiente, né? E sim, aí eu ficava me protegendo. Não posso reclamar, não posso reclamar. Meu dia tá bom, meu dia tá ótimo. exato. Tem uma afirmação, deixa eu ver, tem duas. Essa é muito boa para a gente também transmutar a consciência de reclamação. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Essa frase, ela transmuta muito essa característica de transformação, de reclamação, e qual que era a outra? Ah, não lembro. Depois, se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo para vocês também. Mas fazer essas repetições, quando vem também a reclamação, é muito bom. Você trazer uma frase que ancore bastante energia para cima, né? Ou para dentro. Uhum, Aí uhum. você consegue sair desse foco de reclamação, mas é complicado. Ó, É. isso já é uma reclamação. Tá vendo? Isso é verdade, isso é verdade. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, ai. Então, assim, para quem está ouvindo e acha que espiritualidade é algo reservado para pessoas especiais, o que você poderia dizer para desmistificar essa crença? Você acha assim que você é uma pessoa especial e é por isso que você tem a espiritualidade? Como que é? Imagina, eu acho comum, assim, eu acho que todo mundo, do jeitinho que cada um consegue se conectar, né, desse jeito, eu acho que é muito íntimo essa conexão, né,
Então, eu acho que cada degrauzinho que você vai indo, você vai se conectar, você vai se descobrindo mais conexões, né? Uhum. Então, mas eu acho que todo mundo consegue, e se der liberdade para essa voz que a gente, né, que vem nessa intuição, aí é um caminho infinito, né? Mas eu acho que todo mundo consegue. Eu me perdi várias vezes no caminho e voltei, então. E tenho vários amigos também que, do jeito deles, que nem tem um amigo meu católico, né? Que do jeito dele, ele tem a conexão dele, né? Não precisa ser assim, algo, sei lá, com os arcturianos, ou não sei, com o preto velho. Pode ser com, né? Com a Às vezes crença até que com um você tiver. cristalzinho, né? Uma É, meditação, a natureza, né, gente? com certeza. Eu me sinto muito completo com a natureza. Às vezes eu até esqueço do meu anjo da guarda, eu vou na natureza e até esqueço de chamar ele junto. Mas eu sei que ele tá ali, né? Sempre. Mas eu acho que tem vários jeitos de a gente se conectar, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua energia. Ou até, sei lá, que nem às vezes meus amigos, às vezes tem uma família que não é tão unida e tal. Eu falo, pô, dá pra você criar um ambiente ali na sua casa legal também, né? Aos pouquinhos. Né? Você ir preparando o ambiente, sempre limpando e tal, do seu jeito, da sua forma, né? Então, esses dias até meu amigo, ele falou, me fala aí como você faz suas preces e tal. Aí eu falei mais ou menos, né? Falei assim, pô, é meio que isso. Eu falei assim, mas eu procuro falar o que tá no meu coração, né? E acreditar que aquilo vai acontecer, que tá acontecendo, né, energeticamente. E ele falou, pô, meu quarto ficou mais tranquilo, eu consegui meus pensamentos mais organizados e tal. Incrível. Até vou compartilhar com você uma técnica que eu uso praticamente em todos os atendimentos, que é você fazer o processo de transmutação dentro de bolhas de luz. A Rosa, ela trabalha muito energia de amor, né, do amor da fonte e a questão da cura. Aí você pode transmutar a rosa para verde. Você pode, Uhum, assim, fazendo tipo um degradezinho. Primeiro você ativa a rosa, depois você ativa a verde. E sempre gosto de finalizar com a chama violeta, porque ela é do poder de transmutação, né? E aí, uhum, enquanto você está ali, você pode transmutar com isso sentimentos, emoções, energias de ambientes. Você pode projetar isso para outra pessoa. Por exemplo, você está com uma pessoa que você está com uma dinâmica meio de atrito ali. Você envolve ela em amor, inclusive dentro das iniciações que eu estou tendo com o Mestre Saint Germain, ele ensina que todas as pessoas que a gente tem problema na nossa vida, em vez da gente xingar, criticar, são pessoas que precisam do nosso amor, porque justamente elas estão naquele comportamento porque elas estão na dor, elas com precisam de certeza. amor para sair dali. Então você emana muito amor para elas, você se imagina lá dentro de uma bolha de luz cor-de-rosa, aí você pode fazer a Ho'oponopono. A Ho'oponopono é uma das ferramentas que eu mais gosto de usar, porque eu acho que ela é simples e ela funciona muito bem, né? É o Uhum, básico que funciona. Então eu gosto de fazer ali, faço a minha Ho'oponopono. Às vezes eu levo flores brancas, né? Porque a nossa mente ela funciona muito por arquétipos, então a flor branca ela sempre representa a paz. Você entrega um buquê, uma flor branca para aquela pessoa, por mais que ela não aceite, você deixa ali e continua fazendo. Gente, é muito forte, funciona demais. pego as técnicas assim que eu vou aprendendo e vou, sabe, modificando o meu jeito, sabe? Que nem Exatamente. uma vez eu fiz um curso de Teta Healing, né? Não sei se eu comentei com você. Sim. E aí no curso lá tinha né, ali que você vai iniciando o procedimento, né, meditação, você fica, né, ali assim mais ereto, sentadinho, a Sim. terra, os pés no chão para pegar essa energia da terra, né, e tal. E também depois no finalzinho você vai para ali para agora me fugiu o nome. Para a fonte, né? Para fonte e Sobe imagina, com a bolinha de luz branca. imagina, né, a luz ali e tal, indo para o universo, chegando na fonte. Isso me ajuda também. Então eu pego essas técnicas e vou colocando do meu jeitinho, sabe? Esse é o segredo, esse é o segredo. Que nem eu também eu vim de base de Theta Healing, terapia multidimensional, e as pessoas falam, nossa, Cama, é tão diferente a tua terapia. Por quê? Porque eu dei o meu jeitinho, meu tumpeiro, como diz, com toda a vivência. A gente tem que entender que o maior presente que o Criador pode ter nos dado é a questão de sermos únicos. E às vezes as pessoas não usam isso, preferem usar essa energia primordial de ser única para ficar se comparando com os Sim, outros. sim. Então, a melhor coisa que a gente faz com tudo na nossa vida, todos os tipos de conhecimento e informação que a gente chega, a gente transmuta em algo que acrescente para a nossa jornada. Com Possa ser que a certeza. gente vá passando por informações aqui, que nem vocês receberem um monte de informação. O Matheus trouxe uma riqueza muito vasta de informações para o seu desenvolvimento espiritual. Possa ser que uma coisinha só que ele falou vai servir para você. Então,
pega essa informação e transforma isso em algo grandioso. Quando você está fazendo esse processo de receber energia e transformar, você está multiplicando o conhecimento. Isso é energia de prosperidade. Muitas pessoas falam, eu não sou próspera. Não, você já é um ser próspero, Deus te fez próspero. Só que você não usa da tua capacidade de prosperar. Então, chegou a informação, sempre transmuta aquilo, refina aquilo, pule, né? Às vezes vem meio bruto a informação, não que a pessoa está passando bruto para a gente, mas vem muito bruto a nível da nossa consciência. A nossa consciência não está preparada para receber aquela informação. Então, a gente adapta, a gente vai dando uma polidinha para que aquilo se encaixe na nossa consciência, né? E eu vejo que é muito um processo que você faz. Você foi pegando muito do universalismo, né? Eu vou pegando um pouquinho de cada coisa, assim, e vou botando no meu coração. Exatamente, perfeito. Aí, aqui, qual conselho você daria para quem está no começo do despertar, mas sente medo ou dúvidas sobre o processo? Eu acho que, assim, a base de tudo é acreditar que existe algo, né? Que, assim, existe algo e acreditar que você tem a capacidade também de melhorar, tipo assim, o seu campo energético, melhorar os seus pensamentos, de melhorar a vida das pessoas, do ambiente. Mas eu acho que o primeiro passo é acreditar, né? Acreditar que existe algo e querer enxergar, tipo, que nem a gente estava falando anteriormente. Eu acho que você se olhar é o primeiro passo, né? E aceitar ali que a gente é imperfeito, que cada vez que a gente fazer uma prece diferente, entrar na espiritualidade, a gente vai achar defeitos e defeitos e vai da gente fazer florescer isso, algo de bom, né? Sim. Então, mas eu acho que é isso, ter a coragem de se olhar por dentro. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Que a gente foge disso. Pelo menos eu, às vezes, com certeza, eu me... Fujo às vezes também. Às vezes eu fujo, mas... E eu acho que esse é o primeiro passo, querer enxergar, querer se entender quem é você e ter a coragem de abraçar isso. Autoconhecimento, então. Autoconhecimento. Não, autoconhecimento para mim é surreal. Nossa, é um caminho sem volta. Tem uma frase, né, que diz que conhecimento é poder. Eu diria que autoconhecimento é poder, porque o conhecimento já é algo que está fora que você vai trazer para dentro. Sim. O autoconhecimento é... Você desconstrói, né? Cada vez que você recebe uma informação ali, você precisa desconstruir algo. Então, tipo, é um processo infinito, né? Eu adoro desconstruir, tipo assim, falar, o que eu tava pensando até agora faz sentido, mas daqui para frente, se eu implementar isso aqui já vai fazer muito mais sentido. Então, é uma escada infinita que você vai indo, né? Ter essa abertura, né, para estar sempre contestando a verdade. Para mim, assim, eu coloquei uma coisa que me ajuda bastante, que a única verdade absoluta é o Criador, o restante está passivo de transformação, né, porque Sim. Assim a gente consegue não ficar preso às verdades, porque tem muitas pessoas que ficam presas também nas suas dinâmicas espirituais, porque aprendeu algo lá atrás sobre espiritualidade e Sim. Não quer se abrir para uma nova visão, para uma nova perspectiva, porque criou dentro de si uma verdade absoluta. Quando a gente trabalha com espiritualidade, a gente não pode ter verdades absolutas. Com certeza. A não ser o Criador. Pelo menos na minha visão, é a verdade absoluta. Mas porque o restante, né, vai ampliando, ainda mais que a gente vai mudando as consciências de dimensão. E, gente, eu fui para esses tempos para ensinar lá no 5D Quantum como que são formadas as dimensões, né? A dimensão 0 é um ponto, a outra é uma linha, a outra é um quadrado sem profundidade, e aí a terceira dimensão já tem profundidade. A quarta dimensão aquele cubo que tem no filme, cara, da série, esqueci o nome. Que ele fica carregando aquele quadrado para cima e para baixo, o Loki. Eu esqueci o nome. Tesseract, aí tem o Penteract, e aí nossas dimensões são construídas em diversas dinâmicas geométricas, é muito incrível. E aí você imagina como a verdade se derrete à medida que você vai avançando, né, de dimensão, então tem que ter abertura. Né? O conhecimento é infinito, né? Não tem como. Exatamente. E aí a última pergunta da nossa entrevista. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Matheus antes do despertar, qual seria a principal mensagem que você traria para ele? Eu acho que seria acreditar nele mesmo, sabe? Que assim, às vezes vem as vozes, vem a nossa intuição e a gente não acredita muito, né? A gente sempre espera um terceiro falar algo pelo menos na minha experiência, né? Sim, eu sempre fui nessa linha, assim,
eu acreditava muito mais no que a pessoa tá falando para mim fazer do que realmente na minha intuição. Então, se eu tivesse começado a prestar atenção mais na minha intuição antigamente, né, eu estaria, tipo, né, anos na frente, mas é o meu processo é esse. Sim. Mas eu acho que, assim, acreditar que a gente pode, né, a gente tem a luz dentro de nós e podemos. Então, eu acho que é isso, acreditar mais no interior seu, no que, querer saber o que aqui dentro está querendo te mostrar, sabe? Uhum. Então, acho que essa leitura é um divisor de águas, né? Que aí a gente não fica preso assim no externo, né? A gente fica mais preso no que a gente sente, enfim. Eu acho que é mais libertador a gente acreditar no que tem dentro no que fora, né? Então, Exatamente. aí a gente vai criando uma coisa única, né? Perfeito. Mas eu Isso acho que seria isso. faz muito sentido isso que você fala, porque o que acontece? Dentro daquele movimento que eu tentei desistir da espiritualidade lá atrás, eu estava perdendo a autoconfiança até em mim. E Uhum. aí, assim, a gente é muito complicado quando você passa assim por desenvolvimento espiritual, porque as pessoas romantizam muito, né, o processo de desenvolvimento espiritual, principalmente em relação com os guias. E aí, o que aconteceu nesse desenvolvimento? Eles viviam falando, Kami, acredita mais em você, olha os resultados que você entrega na tua terapia, olha as pessoas falando que gostam do seu trabalho. E eu sempre, assim, parece que buscando validação do meu É, trabalho, é. sempre uma busca incessante por validação. E você me ajudou bastante nessa questão também, né? Assim, Sim, praticamente a gente tinha o mesmo problema, né? Mas exato. nessa questão de validação, tanto acho que até para os problemas assim de infância ou familiar, né, que foi movimentando ali, eu tinha esse problema de validação também, né? Isso é muito forte. Mas eu acho que quando a gente descobre, tem um momento certo de descobrir, né? Mas Sim, quando a gente se olha mais por dentro, a gente vai desconstruindo isso mais rápido, né? sim, autoconhecimento é um É, segredo. e você querer validação, nossa, é uma tortura imensa, assim. Hoje em dia, graças a Deus, assim, eu tenho bem menos isso em mim. Mas sofre muito, né, com isso. Não, agora você imagina eu trabalhando com essa ferramenta, atendendo 2, 3, 4 pessoas por dia e buscando validação de cada pessoa que Não, passava por com mim. certeza. É Por isso, pesado? por isso que a confiança, assim, em nós mesmos é. Exatamente. E não, olha só como que a espiritualidade fez e eu nunca mais duvidei do meu trabalho. Olha, já aconteceram coisas depois que eu poderia ter desistido, mas eu não desisti, porque a minha autoconfiança realmente ficou no nível saudável. Foi o seguinte, eu não confiava, não confiava, não confiava no meu trabalho, e aí fui fazer... O que foi que aconteceu? Deixa eu só lembrar certinho aqui. Isso, eu fui fazer uma sessão com um moço, e eu fiz uma sessão de leitura de registros acásticos, tinha sido a primeira sessão, eu senti um chamado muito grande, hoje eu também trabalho com essa ferramenta, mas na época eu não conhecia muito bem, mas eu só sabia que eu queria entender o que era esse tal de registros acásticos, e ele também tinha essa conexão galáctica, conexão com Andrômeda, não sei o quê. E lá foi a Camille fazer a sessão com ele. Só que nesse meio tempo eu falava para ele que eu estava sofrendo muito ataque espiritual. Foi bem naquela fase lá que eu te conheci, que eu estava desistindo de tudo, que eu não queria mais nada. Falei, estou recebendo ataque espiritual e é verdade. Eu vi desse sentado nesse sofá um ser com uma cara de coruja, asas, mas muito feminino, só que não era de luz, assim, era bem demoníaco o negócio. Uhum, Que eu acordei toda arrepiada, me sentindo mal. E aí eu peguei e falei para ele, porque ele disse nos meus registros acásticos que eu tenho uma proteção espiritual gigantesca e hierarquias muito grandes de proteção espiritual por conta do trabalho que eu faço, né? Eu falei, se você falar dessa proteção, cadê? Ele falava, não, você não tá sendo atacado espiritualmente, não sei o quê, parará, pererê. E eu falei, tô sim, dele, não, não tá. Aí eu, quando vê minha mãe, acordou com um lado todo paralisado, porque ela também estava vendo o ser e ela também estava sendo atacada espiritualmente por ele. E ele uhum, drenava a nossa energia a ponto dela não conseguir andar reto. Ela parecia que estava tonta, assim, muito bizarro foi aquilo. E eu falei, não, minha mãe tá assim. Aí o cara que nunca me viu na vida, né? Geralmente eu gosto de fazer atendimento com pessoas que não me conhecem, até para ver que informação que chega. Ele pegou e falou assim para mim, Cami, então, eu vejo que sua mãe tá mentindo. Ela tá te enganando porque ela não gosta do seu trabalho, parará, perere, para. Mas mãe vai ter um pau na minha mãe. E, Matheus, a minha relação com a minha mãe é igualzinha à sua. uhum. Uma parceria gigantesca. A minha mãe sempre apoiou muito meu trabalho espiritual, sabe?
E aí aquela palavra que ele falou não fez sentido, eu comecei a ficar muito braba, mas como fui eu que fui perguntar, eu só Sim, falei, sim. tá bom, muito obrigada, parei de conversar com ele aí. Uhum. Né? E a minha mãe estava perto, que ela também queria saber o que estava acontecendo, e ele mandou o áudio, quando ela ouviu aquilo, ela ficou desesperada dela, não, eu não tô assim, não, não. Eu falei, calma, mãe, eu sei que você não tá assim, eu te conheço, isso tá errado. Aí aquilo me deixou muito mal, sabe? Eu falei, meu Deus, será que eu tô surtando? O que que tá acontecendo? E começou a ficar uma confusão, porque eu não tinha meios de validação a não ser eu Sim. mesma. Não, com certeza. Aí eu não sei se para você é assim também, mas o momento do banho para mim é um momento que eu tenho muita conexão espiritual. Eu recebo ideia de projetos, eu recebo comunicação. Às vezes eu começo a desenhar uns símbolos no box que eu não sei nem o que que é. E assim, ó, eu tiro foto do que eu posso, assim, porque vem umas grafias, umas coisas muito diferentes para mim no box. É muito. Não, pra mim o momento do banho É, é é, milagroso. exatamente. E, inclusive, eu finalizo meu dia com banho, senão nem durmo direito. Sim, sim. E aí, eu lá, né? E aí eu peguei, chamei meu anjo da guarda, falei, o que que tá acontecendo, né? Quem que tá certo nessa história? Olha só o que ele falou para mim, às vezes, Cami, a vida não é só sobre quem tá certo e sobre quem tá errado. Às vezes está em quem você confia. Aí ele falou assim, olha Forte. só, essa pessoa que você atendeu, ele falou 100%. Não, eu tô vendo isso e eu confio 100% nos meus guias. Foi bem essa palavra que ele usou para mim. Ele falou, você confia em quem? Nele, nos guias dele, ou em você, nos seus guias, na sua mãe. E aí, gente, pegou pesado, porque colocou minha mãe na história, foi complicado. Nossa, foi muito complicado. Imagina, imagina. Nossa, aí eu falei, não sobra escolhas a não ser confiar em mim e na minha mãe, nem em vocês, não tem como. Ele falou que fique a lição. No fim é nós, a gente com nós mesmos, né? Então não E tem aí como. foi outra lição, né? Foi essa de autoconfiança e uma que tudo na minha vida era ou tá certo ou tá errado, sabe? Muito quadradinho. E aí Uhum. ali eu entendi que não existe só certo e errado, às vezes tem o que precisa ser, e não é certo nem errado, apenas é. Só é. E aí, Isso é depois verdade. daquele dia, eu nunca mais desconfiei. Nunca mais, nunca mais. As pessoas podem falar de qualquer coisa, mas não do meu trabalho, não da minha equipe espiritual. Isso não. Eu sei a intenção que vem no coração. E aí é o grande segredo de quando a gente vai passar pelo processo de trabalho espiritual, é que tudo tem que ser movido por uma intenção muito profunda, né? Você coloca uma intenção, nossa, é a intenção que vai predominar. Você pode fazer um paduazinho ali, você falando, vou fazer esse trabalho aqui para abrir prosperidade. Mas tu não colocou intenção, tenho Uhum. certeza que tuas preces, né, que se diz que fazem esse trabalho maravilhoso, é a primeira vez que eu vejo alguém falar que faz esse processo de transmutações com prece, assim, é muito movido por intenção, não é? Sim, com certeza. A gente tem que acreditar primeiro, né? E nessa parte de intenção, eu aprendi bastante com você também. Porque eu comecei a ver que eu tinha potencial para colocar mais intenção ainda, sabe? Exato. E não tava assim, tava bom, mas eu poderia melhorar. Então, mas eu acho que a intenção é primordial ali. Sim, é tudo, tudo. Tem uma. Quem foi que eu aprendi? Ai, gente, eu não vou falar para não citar errado, mas foi algum guia, mentor meu, que pegou e falou que, inclusive, planetas são movidos, né, e criados por intenção. Faça-te luz. Você está intencionando que aquilo seja feito. Então, eles falam para tudo que a gente vai fazer na vida, cada objetivo, às vezes até cozinhando. A gente só cozinha no automático, coloca uma intenção. Eu quero que essa comida me deixe feliz, eu quero que essa comida recarregue meu corpo, eu quero que essa comida faça bem para o meu estômago, eu quero que essa comida, sei lá, me deixe mais próspera, mais bonita, mais abundante. Coloca intenção. A intenção vai mover tudo, ela abre portais, ela abre caminhos. Às vezes as pessoas não estão conseguindo ir para frente nas suas vidas e não apenas no campo espiritual, porque falta alinhamento de intenção. Então, quando a pessoa trabalha em intenção, vai vendo que as coisas vão se manifestando, vão acontecendo. Então, deixa aí mais uma orientação. É isso aí. Matheus, eu amei nossa entrevista. Nossa, foi incrível. Você trouxe colaborações sensacionais para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que quem ouvir, quem se conectar, quem chegou até aqui, né, principalmente, vai colher muita informação preciosa. Espero que as pessoas tenham anotado, porque realmente tem muitos ourinhos aqui. Se você for captando, assim, é uma mina de ouro que dá para você coletar e agregar muito na sua jornada. Eu espero de coração que todo o processo que você tem vivido se potencialize, se multiplique, você tem um coração, uma energia maravilhosa, que você possa continuar sendo transformação na vida das pessoas que se conectam com você. Você é uma pessoa que traz muita energia de cura, de paz para mim. Quando ele manda assim, gente, é muito bom, assim,
quem tem sorte tem, né? Receber um áudio de Matheus, bom dia, Cami! Bom dia, mulher! Gente, aquilo vai... Assim, quando a pessoa tem energia boa, tem, né? Então, que você, assim, consiga trazer pessoas que também devolvam para você todo esse bem-estar que você entrega para as pessoas, porque isso é o que faz a roda girar, né? Porque eu acredito muito no equilíbrio da troca, né? Tem que estar em equilíbrio o Sim. dar e o receber. Então, que você possa também se abrir para o receber, já que você tem muito essa questão de eu tenho que estar sempre ajudando, também se permita, né, receber essa energia de ser ajudado, de ser amparado, acolhido, de receber muita energia positiva, porque você realmente merece. E foi uma honra para mim estar com você nessa entrevista, abrindo esse projeto para mim, que assim, olha, gratidão, Matheus. Gratidão imensa, de coração mesmo. Eu só tenho a agradecer, desde quando a gente se conheceu, assim, a nossa conexão me abriu, assim, muito, muito, muito meu coração, sabe? Pra tanto me conhecer, quanto ajudar as pessoas, enfim, você me motiva muito. E é isso, assim, o que eu puder fazer por você, para ajudar as pessoas também, para você seguir nesse propósito e te dar força, eu vou estar aqui. Então, eu agradeço, assim, do fundo do meu coração por essa oportunidade. Do nosso jeitinho, a gente conseguiu dar um pouquinho aí do que a gente vive. Mas é isso, é isso. Nossa, eu que sou grata, eu sou muito... Gente, pensar que, olha só que loucura, né? Eu falei isso para o Matheus esses tempos, que cada pessoa hoje que passa pelo Cami Terapia tem um pouquinho do Matheus. Porque foi ele lá, né, que falou, não volta, Cami, você tem potencial, não desiste, vai lá pro seu caminho. Daí eu voltei, comecei atendimento com você e não parei mais. Então, cada pessoa, cada projeto que se desenvolveu, a partir dali tem um pouquinho de Matheus, sempre vai ter. Não, mas, ixi, eu espalho o seu nome para todo mundo. Assim, se você soubesse a importância que você teve, assim, desde o primeiro contato até agora, assim, para mim é imensamente, tipo, eu evolui 1000%, assim, sabe? Minha mãe já te ama antes de te conhecer. Ai, que delícia, eu não vejo hora de conhecer ela e trazer ela para cá também. Não, ela vai adorar. Ela vai adorar. A gente vai conseguir. Então, assim, muito obrigada mesmo, gente. Só para vocês terem noção, ele já vai viajar em breve e tá aqui. Tirou um tempinho para vir conversar com a gente. Pois é. Então, assim, eu fico muito grata, né, pela sua entrega, pela sua disponibilidade em separar um tempinho. E saiba que todo esse carinho que você sente por mim é recíproco. E eu desejo, assim, muito sucesso na sua viagem, que ela traga muita transformação, até porque, né, pelas informações que a gente viu, tem propósito espiritual. Então, vamos ver quais são as histórias, inclusive, se você topar, né, já deixa o convite feito para você fazer mais um encontro aqui com nós, contando como que foi a experiência, o que teve de espiritual, porque eu sei que com certeza, com certeza, com certeza. Maravilha. Então, gratidão, Matheus, fique muito bem. Obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima. Deixa eu ver, eu acho que eu vou trazer o podcast a cada 15 dias, então você vai poder acompanhar pessoas de diversos meios, contextos a cada 15 dias. Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e continua me acompanhando, que apesar do podcast ser a cada 15 dias, eu vou estar sempre trazendo informações semanais, inclusive o desafio de 30 dias do Way Your Nightingale, porque esse aí é forte, é muito bom. Acho que vai acrescentar bastante na sua vida, então vai me acompanhando, porque esse canal do YouTube vai ficar assim, ó, os planejamentos que estão para ele aqui, ó, só coisa boa, só coisa boa. Muito obrigada e até mais.